bem, está no Spartak Moscou. O Arana, que voltou da Europa, está hoje no Atlético Mineiro. O Marcelo tem 31 anos, mas não vive um grande momento, tanto que bom, você está aí do lado, você está vendo, né? O Felipe Luiz no Flamengo vem jogando bem, mas tem 34 anos e em termos de Copa do Mundo, não sei se daria para encarar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de uma posição que você conhece um pouco, que você acha que teria nesse momento. Tem o Alexandro também, né, o que joga na Juventus. O lateral esquerdo mais talhado para assumir a posição na seleção brasileira. E a outra pergunta, eu queria que você falasse para mim quem você acha que é o melhor lateral esquerdo do mundo. Para mim, os melhores estão no futebol alemão. O Angelinho, que joga no Leipzig, o Guerreiro, o Dortmund, e o Real e o Bayern tem 2 laterais espetaculares. O Davis, o canadense, que está jogando na posição, e o Alaba, que é titular, o austríaco, mas está jogando como um zagueiro juntamente com o Boateng. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessas duas situações. A carência do futebol brasileiro e quem você considera hoje o melhor lateral esquerdo do mundo. Tem o Robson também, do Liverpool, que eu acho um bom jogador. Também, bom jogador, é verdade, isso é verdade. Hoje o futebol mundial tem grandes laterais esquerdos, né? Apesar que na minha época também tinha. Eu lembro do Lira, lembro do Branco, lembro do Júnior. Eu sou de uma época um pouco mais antiga no futebol. A seleção brasileira hoje tá bem disputada em relação a laterais, né? Porque tem... Você falou os nomes aí, o Alexandro, o Renan, o Lodi do Atlético e o Felipe Luiz, que tem uma experiência impressionante no mundo do futebol e continua se divertindo jogando bola. E eu acompanho diariamente aqui o Marcelo. O Marcelo, há um tempo atrás, ele se lesionou e eu acho que muitas vezes ele jogou com um pouquinho de dor e acabou não sendo o Marcelo que todo mundo estava esperando dele. Ele teve que se recuperar e mostrar de verdade quem ele é. Outro dia, no último jogo da Liga, ele se machucou de novo. Enfim, eu acho que o Marcelo, na minha opinião, continua ainda sendo, pela história dele, pela importância que ele tem no Real Madrid, um jogador que pode ser selecionado pelo Tite. Dá uma oportunidade, todo mundo merece uma nova oportunidade. Eu acho que o Marcelo está no crescimento novamente para voltar a ser o Marcelo que a gente sempre viu jogar com alegria, fazer coisas que só ele pode fazer no campo. E eu espero que ele volte para a seleção brasileira e que ele dispute posição com o Felipe, com o Alexandre e com o Renan Lodi, né? A seleção hoje, volto a repetir, ela está bem servida de laterais esquerdos. O Tite quiser que qualquer um vai jogar no mesmo nível, mas eu tenho o meu jogador favorito, claro, que é o Marcelo, porque eu vi crescer e sei o que ele pode fazer dentro do Real Madrid, o que ele pode fazer dentro da seleção e voltar a ser aquele Marcelo que todo mundo espera. Isso não significa que os outros sejam diferentes, são grandes jogadores. E respondendo a segunda pergunta, praticamente já tirei a resposta, que é melhor para mim, acompanhando os treinamentos, acompanhando as viagens, os jogos, o currículo, a maneira de falar com a imprensa, a maneira de controlar uma bola, tudo que representa para um lateral esquerdo, definição e ajuda ao time, na minha opinião, o Marcelo continua sendo, por mais que ele não vá com a seleção brasileira, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade, tendo, claro, o Alaba, o Robertson do Liverpool, que também são grandíssimos jogadores. Mas eu tenho esse amor, esse carinho pelo Marcelo que vai ser difícil de eu perder. Ô, mano, faz tua pergunta aí pro homem, hein? Roberto Carlos, ao vivo no Fox Sports Rádio. Boa tarde, Roberto Carlos. Prazer falar contigo. Fala, mano, tudo bem? O bom do Roberto Carlos é que ele é bom de resenha, cara. Opa, firmeza. O negócio é o seguinte, Roberto, eu não sei se você chegou a acompanhar no começo do ano, cara. O Thiago Nunes, técnico do Corinthians, ele acabou dando uma cartilha para os jogadores e a gente repercutiu bastante essa situação, porque todo mundo sabe que o jogador muitas vezes aí não engole muito essas coisas aí de um treinador jovem que está chegando num grupo que já tem alguns atletas experientes. E atrelado a essa informação, Roberto, eu queria que você explicasse o porquê que o Luxemburgo não deu certo no Real Madrid, cara. Tudo bem, mano? Prazerzaço falar com você, velho. Não, o Vanderlei fez um grande trabalho aqui no Real Madrid. Eu dei uma entrevista uma vez eu dei uma entrevista em Portugal falando do Vanderlei e acho que outro dia no Fox também que eu dei uma entrevista falando do Vanderlei, que na minha opinião ele é o melhor treinador do mundo, um dos melhores que eu tive. O Vanderlei, ele só não deu sequência no Real Madrid porque trabalhar no Real Madrid de treinador é muito difícil, mas o tempo que ele ficou aqui, ele fez coisas maravilhosas, velho. Eu acho que uma coisa importante que ele fez, claro, o clássico contra o Barcelona, mas aquele jogo dos 6 minutos que ele botou na cabeça dele que a jogada iria sair, saiu e nós ganhamos o jogo de 2-1, eram 6 minutos de jogo só, porque teve um problema na época, um problema com a ETA e tal.
E o Vanderlei tem muito esse lado. Eu acho que o Palmeiras fez muito bem de contratá-lo. O Vanderlei, ele continua sendo o Vanderlei de antes, aquele treinador tático, super psicólogo, é um cara gestor de vestiário. É claro que ele tem o lado dele, porque ele sabe que ele é bom. O Vanderlei é muito bom. E eu não acredito que o Vanderlei não deu certo. O presidente achou melhor mudar. Claro que para nós brasileiros foi uma tristeza ver o Vanderlei indo embora, porque a gente estava todos os dias aqui com ele, jantando e almoçando e jogando conversa fora e explicando para ele como era a mentalidade do clube. Mas a passagem do Vanderlei aqui no Real Madrid, para a gente, foi muito importante. Para a carreira dele também foi, porque ele sempre dá entrevista aí no Brasil falando, não, eu trabalhei no Real Madrid, eu trabalhei em grandes clubes. Então, para ele fica tudo mais fácil. Ele trabalhou muito bem aqui para todos os jogadores, se deu bem com todos os jogadores, só que na época o presidente tinha uma outra ideia de contratar um outro treinador e deu muito obrigado ao Vanderlei pelo trabalho que ele tem feito, que ele fez na época com a gente. Mas, ô Roberto, só com relação ainda ao que o Luxemburgo fez naquela... vai te perguntar. Ô Roberto Carlos, jogador brasileiro faz sucesso na Europa e vai fazer pelos próximos 2000 anos. Por que treinador brasileiro não faz sucesso na Europa? Então, Ben, é difícil achar uma solução para isso, né? Nós temos grandes treinadores trabalhando em Portugal, grandes treinadores trabalhando na China, em todas as partes do mundo, né? Eu não entendi até hoje ainda porque o treinador brasileiro não teve uma sequência de 7, 8, 10 anos, não só em um clube, em vários clubes do futebol europeu, eu falo, né? No Brasil eles deitam e rolam porque, eu volto a repetir, no Brasil nós temos treinadores de um nível muito alto, né? Os treinadores brasileiros são bons. Você vê agora o Diniz do São Paulo, você vê a experiência do Vanderlei no Palmeiras. Quem mais? Tem grandes treinadores por aí. Para você ver que hoje o São Paulo voltou. Estava no Santos ano passado, esse ano acertou com o Atlético. Enfim, todo mundo quer trabalhar no futebol brasileiro porque temos os grandes jogadores. E a mentalidade brasileira de jogar futebol é diferente de qualquer outro país. É por isso que o Brasil tem 5 Copas do Mundo, por isso que o Brasil tem um dos melhores campeonatos do mundo, que é o Brasileirão. Mas é uma pena que muitos treinadores não tenham tido muita sorte aqui no futebol europeu, mas pelo menos todo mundo aqui já conhece, todo mundo sabe quem é Tite, quem é Vanderlei, quem é o Diniz, quem é tantos outros que nós temos por aí. O Brasil está muito bem representado de bons treinadores, mas aí você tem que ter também bons empresários que tragam você para cá e que consigam dar o tempo suficiente. O futebol europeu te dá o tempo. Se você perder um jogo ou empatar 2, os caras não te mandam embora como no Brasil. Aí depende mais de resultado que aqui. Aqui te dá um tempo de adaptação, porque você também vai ter bons jogadores nas mãos e o presidente não tem aquela pressa de ficar trocando. Pelo menos 6 meses é garantido. 6 meses são garantidos. Logo tem 1 ano, se você for campeão, você vai ficando mais tempo. Mas eu não tenho uma explicação por que o treinador brasileiro não dá sequência no futebol europeu. Fábio Azevedo, Roberto Carlos aí, Fabinho. Cara, que privilégio falar com o Roberto Carlos. Bem, já hoje eu coloquei no meu Instagram um time dos sonhos, jogadores que eu gostaria de ter visto com a camisa do meu clube. O Roberto Carlos é o lateral esquerdo desse time dos sonhos. A gente hoje está batendo um papo, uma coincidência muito grande. E ainda nessa esteira, Roberto, daqui a pouco você vai descobrir meu time, tem uma pergunta lá na frente sobre ele, mas ainda na esteira dos treinadores, quem você enxerga ou quais treinadores hoje no Brasil? Renato Gaúcho, Thiago Nunes, os mais experientes, o próprio Vanderlei poderia voltar à Europa. Você enxerga Mano Menezes, treinadores hoje que estão prontos, que a gente discutiu isso essa semana, para assumir um grande clube na Europa? Você falou nomes de treinadores que eu não via na minha memória. Mas eu sabia, e por isso que eu disse que tem muitos grandes treinadores, e você citou vários deles aí. Hoje para o futebol europeu, todos estão preparados, sinceramente. Converso muitas vezes com o Mano, o Renato, a gente tem visto o trabalho que ele tem feito no Grêmio, o Thiago acabou de chegar agora no Corinthians, o Diniz, o Vanderlei, ou seja, eu acho que os clubes europeus têm que olhar um pouco mais aí também, não é só contratar grandes jogadores. Eu acho que também é momento de a gente pensar um pouco e mudar um pouco essa história. A gente está falando agora há pouco. Mudar esse pensamento de só contratar treinador europeu. Eu acho que chega na hora também de a gente olhar um pouco para o Brasil, não digo um Real Madrid, um Barcelona, ou o Atlético de Madrid, ou um Valência. Os clubes também, considerados da 4ª, 5ª posição para baixo,
também pode contratar treinadores brasileiros que já vêm com uma certa experiência e uma bagagem enorme para poder fazer um grande trabalho aqui. Ô Roberto, você assiste o Campeonato Futebol Brasileiro com frequência ou não? Oi? Assisto todos os jogos. Estou assistindo muito o Campeonato Estadual, vejo o Campeonato Brasileiro, vejo a Seleção Brasileira. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo vendo futebol aqui em casa. Acompanho tudo. O Flamengo joga um futebol europeu aqui na América do Sul? Ah, não, Benji, eu acho que não. O Flamengo montou um time... Você lembra do Palmeiras de 93? Essa é a meta do Flamengo atual. Contratar grandes jogadores com experiência e um treinador também que faz com que os jogadores trabalhem. Que os jogadores se sintam à vontade, felizes e que dentro de campo um corre pelo outro, né? Aí fica fácil de ganhar títulos. Eu acho que a planificação do Flamengo, quando você tem uma boa planificação, existe uma grande possibilidade de você ser campeão. E foi isso que o Flamengo fez. Organizou o time, preparou com um bom treinador, que já tinha um sistema na cabeça montado, e botou em prática. Por isso que o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão do outro, campeão da Libertadores, campeão. E você vê um time jogando feliz. Mas eu não vejo o Flamengo. O Flamengo é um time brasileiro jogando futebol brasileiro com essa alegria. Tá aí, Sormani. Olha, ô Pascoal, me surpreendi agora. Achei que a gente tinha um time europeu aqui. Não é, Pascoal. É um time brasileiro jogando com alegria no futebol brasileiro. Segundo o Roberto Carlos, Pascoalzinho. É por isso que eu já falei isso desde a chegada do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus conseguiu resgatar o futebol brasileiro. A gente precisou de um treinador europeu para resgatar o estilo de jogo do futebol brasileiro. Estava muito mais aproximado, e o Roberto Carlos jogou na Itália, muito mais aproximado ao futebol italiano pela força de marcação, pela dedicação. Todos cobravam dedicação à marcação do que propriamente aquele time do Palmeiras em 93 que jogou o Roberto Carlos, que era livre para poder criar e o Roberto Carlos fluía, aparecia às vezes por dentro, às vezes batia de meia distância. Enfim, eu acho que esse resgate, Roberto, foi que o Jorge Jesus acabou implementando no futebol brasileiro. Como é que você enxerga isso? Ô Pascoalzinho, mas a gente estava reclamando há muito tempo que a gente estava tentando imitar o futebol europeu e isso estava dando resultado errado. Se nós voltássemos a jogar o nosso futebol como sempre jogamos até 2010, 2009 mais ou menos, você vê que o Brasil estava jogando bem e vendia muitos jogadores de futebol europeu. Quando a gente pensou em ter um pouco do futebol brasileiro, mas aprender com os europeus, que é um estilo completamente diferente do nosso. Hoje, você vê, por isso que a gente estava falando do Flamengo. O Flamengo é um time leve no campo. Mas não é só dentro de campo, Pascoal. É o que eu estava falando da planificação da diretoria, pensando em um treinador que se adaptasse exatamente ao Flamengo. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras contratou um treinador que já conhece o clube e sabe muito bem a maneira do Palmeiras jogar. O São Paulo mudou um pouco o estilo. Não sabemos se vai dar certo, mas pelo menos a diretoria aguentou o Diniz como treinador. Eu acho que cada clube no Brasil tem que contratar treinadores, fazer uma planificação da temporada, contratar jogadores que saibam jogar no sistema do treinador. Então, essa comunicação treinador, time e público, isso faz com que o resultado seja positivo. Não adianta você levar o Roberto Carlos para trabalhar no União São João de novo, que eu não sei o sistema que o União São João joga, não sei os jogadores que eu vou ter lá. Então, existe toda o que o Real Madrid faz? Planifica a temporada, contrata jogadores específicos para aquele sistema, principalmente para se adaptar à ideia do treinador, e aí você coloca em prática. Então, tudo que começa bem, termina melhor. Antes do Sormani fazer a próxima, mas deixa eu te falar, aí na Espanha, os jornais, a mídia esportiva, comentam alguma coisa sobre o futebol brasileiro? Ressaltam, por exemplo, o Flamengo? Ou ninguém dá muita atenção, Roberto? Não, Benja, aqui o futebol brasileiro é muito, mas muito respeitado aqui fora. Todo mundo, quando tem a Copa Libertadores ou quando tem a Copa Americana, vários canais espanhóis aqui transmitem jogos do Campeonato Brasileiro, Paulista. Enfim, aqui está todo mundo ligado no futebol brasileiro, porque aí estão as melhores joias e aí está um futebol bonito. Aqui, para eles ainda, o Brasil continua tendo o melhor futebol do mundo. Então, eles veem o futebol brasileiro com uma admiração impressionante
E todos os olheiros, presidentes, jornalistas, público, todo mundo está acompanhando muito de perto todos os jogadores aí, o sistema que nós jogamos aí no Brasil, quando a seleção joga, o sistema que a seleção joga, enfim, está todo mundo antenado para ver o que está acontecendo aí. Sormani, tua pergunta para o Roberto. Ô, Roberto, eu fiquei um pouco intrigado aí com o que você falou do Jorge Jesus. Então, eu quis, na esteira dessa sua resposta, eu queria te perguntar, se fosse outro treinador brasileiro, não precisa ser o Jorge Jesus, não, o Jorge Jesus, treinador brasileiro, o Flamengo teria esse mesmo sucesso que ele vem tendo com o Jorge Jesus? Treinador não ganha jogo sozinho, né? Então, se você tiver jogadores, se o clube tiver bufunfa, tiver uma boa estrutura, botar em prática, botar bons jogadores no campo e um bom treinador, eu acho que, mesmo não sendo o Jorge Jesus, qualquer outro treinador, com esse nível de jogadores que o Flamengo tem e a estrutura, que sabe que paga em dia, e o jogador vai lá para dar uma resposta à torcida, então aí fica mais fácil, Sormani. Eu acho que, por mais que fosse Claro, o Jorge Jesus fez um excelente trabalho no Flamengo, hein? Excelente trabalho no seu primeiro ano. A mesma coisa do São Paulo e no Santos. Chegou em segunda, a disputa foi ali, mas o São Paulo também, sem conhecer o Santos, ele colocou o sistema porque ele fez um estudo sobre o Santos. Qual foi a melhor época do Santos, em que sistema jogou? E isso ele se adaptou também muito rápido. Chegou em segundo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que fosse qualquer outro treinador chegando com essa estrutura, a estrutura externa, o cara, é lógico, vai colocar em prática, porque os jogadores que ganham o jogo são os jogadores que vão lá e fazem o trabalho dele. A não ser um ou outro que pode ser que não se adapte ao sistema, mas 99%, se você tem essa qualidade de jogador, sabendo da responsabilidade de um Corinthians, de um Flamengo, de um Santos, de um São Paulo, de um Cruzeiro, de um Atlético Mineiro, que são clubes grandes, que tem que estar entre os 5 primeiros, por isso que a disputa fica boa. E o melhor, o que tiver mais qualidade dentro de campo e um treinador que motiva e controla bem o vestiário, aí fica fácil de ganhar. Mas o Jorge Jesus fez um excelente trabalho, mas eu também acredito que com os jogadores que o Flamengo tem, se no caso do ano passado o Santos tivesse a mesma estrutura que o Flamengo tem, a disputa seria como foi, porque o clube tem esse sustento, porque o jogador sabe que ele vai todo final de semana jogar num nível muito alto, porque ele sabe que no final do mês ele vai receber. Ó, o Sormani, o senhor conhece o Sormani, que ele quer direito à tréplica. Fala aí, Sormani. Não, eu acho que o Roberto deu uma resposta muito boa, e em cima dessa resposta, eu queria te fazer outra pergunta. É tema de discussão nossa aqui. Eu acho, por exemplo, que no trabalho de campo, o São Paulo é melhor que o Jorge Jesus. No pacote todo, administrar, vaidade, maluquices, tal, o Jorge Jesus é melhor porque ele é mais estável do que o São Paulo. Mas no campo, eu acho o São Paulo mais treinador do que o Jorge Jesus. E eu costumo dizer para o Benja, eu queria ver o Jorge Jesus fazer no Santos o que o São Paulo fez. Porque fazer com o Flamengo fez, eu concordo com você, é mais fácil do que fazer o que o São Paulo fez. Você concorda com isso? E pergunto, você acha que trabalho de campo, o trabalho do São Paulo é melhor que o do Jorge Jesus? Pelos jogadores argentinos que eu conheço, que tem falado muito, caso Solari, Zanetti, jogadores mais que eu tenho um pouco mais de amizade, todo mundo conhece São Paulo, por mais que ele não foi bem na Copa do Mundo, todo mundo admirava o trabalho dele. Tem um time que ele vai dar ação bem. É difícil comparar os dois, eu não sou muito de comparar. Eu só acho que se o Santos tivesse o ano passado a estrutura que o Flamengo tem, o Santos poderia ser campeão também. Então, se o Flamengo teve esse algo coisinha a mais, esse impulso a mais do Santos, por isso que o Santos chegou em segundo. Mas em relação assim a comparar os dois, eu nunca vi o São Paulo treinar e muito menos eu vi o Jorge Jesus aqui, tanto no Benfica, no Sport, ou até mesmo quando ele foi para a Arábia. Eu não vi nenhum tipo de treinamento dele. Mas eu acho que nesse caso ganhou o Jorge Jesus por ter um pouco mais de paciência. É o que eu estava falando. Hoje em dia não é só ser treinador. O cara tem que ser um psicólogo dentro do vestiário para controlar todos aqueles egos. Eu acho que o Jorge Jesus ele colocou esse poder dele, mais a experiência dele do futebol europeu, na cabeça de cada jogador para entender. Aqui somos um grupo de grandes jogadores. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Eu acho que esse lado
humano e esse lado um pouco mais psicólogo e gestor de vestiário, eu acho que isso o Jorge Jesus ganhou, por isso que ele foi campeão ano passado. Mas eu nunca vi nenhum dos dois fazer nenhum treinamento e muito menos acompanhar a carreira dos dois. Vi nos bancos de cada clube. Mas isso é bom. Eu espero que esse ano o Campeonato Brasileiro seja entre mais times ainda. Tá o Palmeiras, tá o Grêmio, tá o Inter. Ou seja, o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito bem... Claro, tem que ter ainda a preparação para o Campeonato Brasileiro e vamos ver o que acontece. Mas se todos os clubes usarem o Flamengo como exemplo, o Campeonato Brasileiro vai ser bem mais equilibrado, porque se você fizer uma aposta hoje em dia, quem vai ser campeão brasileiro? Novamente o Flamengo. Por quê? Porque já tem uma estrutura e tem por detrás presidente, vice-presidente, diretoria, que dá o suporte para os jogadores jogarem bem. Ô, Mano, tua pergunta aí pro Roberto. Bora! Ô, Roberto, aqui no Brasil houve uma grande polêmica entre treinadores brasileiros e estrangeiros. Na sua visão, por exemplo, vamos lá, você falou a respeito do Luxemburgo, concordo contigo, aí o Luxemburgo é um dos maiores estrategistas do Brasil, é um cara que conhece muito de futebol, mas eu acho que o Luxemburgo é um capítulo à parte aqui dentro do cenário dos treinadores. A impressão que eu tenho é que o treinador brasileiro, ele é um cara muito mais motivador do que conhecedor de táticas. Por exemplo, o treinador europeu, na sua visão, é um cara muito mais evoluído nesse quesito do que os treinadores brasileiros? Aqui a gente vê uma série de treinadores, Roberto Carlos, que eles mantêm o mesmo estilo desde o começo da carreira deles até o término. Muitas vezes, aí vamos colocar um exemplo, é um cara que tem um bom lateral, que cruza para dentro da área com um centroavante, que tem uma característica de cabeceio muito forte, e ele acaba sendo vitorioso com relação a tudo isso. Na sua visão, que já trabalhou com treinadores aí brasileiros e estrangeiros, no caso o europeu, é muito mais desenvolvido nessa parte tática do que os treinadores brasileiros? Não, eu acho que não, mano. Aqui é mais intensidade de treinamento. A não ser o treinador do Getafe e o treinador do Mallorca, que são um cara de muita tática, porque é um time... Eles não têm grandes estrelas, então eles botam todos os jogadores do mesmo nível. Aí eles usam mais a parte física e a parte tática. Né? O Real Madrid, por exemplo, é muito posse de bola. Muita posse de bola e intensidade. Muita posse de bola, controle, passe e velocidade. O Real Madrid tem um sistema formado, mas se você tiver um jogador dentro de campo que muda o sistema, esse é o melhor para qualquer treinador. Eu te entendo. Vários treinadores entram num 4-4-2 e não muda nunca. O Real Madrid joga sem atacante, porque o Benzema não é um atacante fixo. O Benzema sai muito para receber, entra Vinícius e Bale, ou Vinícius ou Rodrigo, ou Lucas ou Rodrigo, ou Bale. Enfim, o Real Madrid joga muito sem esse atacante. Por quê? Porque o Zizou tem dentro de campo jogadores que mudam o sistema a qualquer momento. É um grito que ele dá, esse jogador, para mim é o melhor da posição, que é o Casemiro, ele muda de um 4-4-2 para um 3-5-1, para um 4-3-1-2, enfim, o Casemiro é um jogador referência nosso. Eu acho que se todos os clubes tiverem um jogador Casemiro em cada clube, esse jogador vai mudar todo o sistema do jogo a qualquer momento. É bonito ver uma foto antes do jogo e é muito bonito ver a foto da bola estar em movimento, que você muda de um 4-4-2 para uma bagunça que às vezes a gente quer analisar e quando toma um gol é porque o lateral está mal posicionado, porque o zagueiro está na cobertura, o outro não fez. O futebol é assim, essa é a grandeza do futebol. Eu fui treinador na Turquia, usava 15 sistemas, não ganhei um jogo. Ô, Roberto, você falou uma frase aí na pergunta anterior que eu guardei. Você falou, o treinador, além de tudo, precisa ser um psicólogo para controlar todos aqueles egos. Você jogou só em grandes times, só com grandes caras, inclusive o famoso time dos Galácticos do Real Madrid. Depois você ainda jogou, no final você ainda jogou no Corinthians com o Ronaldo Fenômeno e tal. É muito ego mesmo? É muito ego? É difícil? O que você viu na tua carreira, às vezes? O que você presenciou demais? Fala, caraca, eu não acredito que os caras estão brigando por um motivo desse. É muita vaidade. Não, é vaidade no sentido de que os caras têm um currículo enorme, Benja. Você chega no vestiário do Real Madrid hoje, o Casemiro tem 4 Champions, o Marcelo tem 4, o Modric tem 4, o Bale tem 4, Isco tem 4. Então, quando você chega no vestiário, isso te impressiona. Isso te impressiona. E é muito difícil para um treinador, num time de 25 jogadores do mesmo nível, todos campeões do mundo, ter que colocar 11. E os outros 16, 17 que vão ficar fora, entendeu? E o Zizou tem esse caráter, essa tranquilidade por também ter vivido dentro do vestiário. E ele sabe muito bem como colocar e tirar, coloca o outro, dá descanso para esse.
O Zizou é muito inteligente nisso e eu acho que hoje ele é uma referência em relação a treinadores assim para fazer com que todos os jogadores se sintam importantes. Por que o Roberto vai jogar e o Benja não vai jogar? Porque o Mano pode jogar e o Roberto vai ficar no banco. Então, controlar esse ego com tanta história desses jogadores é difícil. E hoje nós temos treinadores, tanto aí no Brasil como na Europa, no meu caso, que vejo todos os dias, que é o Zizou, que são caras que já são formados para controlar vestiário com tanta história. Então, antes do Fábio Azevedo, para não perder aqui, e porque você é sincero, futebol tem muito diz que me disse, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Os jogadores ficaram chateados com o Tite, quando você estava no Corinthians com o Ronaldo, que teria proibido de fumar e beber vinho. Isso é mentira ou é verdade? É mentira, é mentira. A gente pediu muita ajuda para o Andrés nesse... O vestiário do Corinthians naquela época era muito unido. A gente era um grupo de amigos ali dentro, né? A pena foi aquele jogo, aquela porcaria daquele jogo lá contra o Tolima, mas de resto foi um ano maravilhoso pra gente. O vestiário era muito bom. Quando o Tite chegou, até mesmo quando o Adilson, que estava no Cruzeiro agora há pouco tempo, chegou no Corinthians, a gente abraçou ele. Tinha bons treinadores lá e os caras davam risada pra gente, porque Adilson Batista. E os treinadores eram mais amigos nossos que, na verdade, treinador. Mas em relação a esse negócio do vinho aí, é tudo conversa furada. Dá um traguinho de vez em quando, acho que ainda tá normal. Fábio Azevedo. Ô, Roberto, eu queria saber de você em relação a alguns projetos que você já tomou conhecimento. Por exemplo, o Vasco vai passar por um processo de eleição no fim do ano. E nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, o clube... você matou, tá vendo? E aí o clube deu uma parada, né? Eu costumo dizer que o Vasco está internado e de tirar o tubo de vez em quando em alguns anos. E eu sei que você teve acesso a um dos projetos de um dos candidatos, através do Fábio Cordella também, que é do Luiz Roberto Levenciano, que é um projeto muito audacioso para o Brasil. Queria que você passasse um pouquinho da tua visão do que é possível ser feito no Brasil, porque o Flamengo, como diz o Bruno Henrique, está em outro patamar. O Palmeiras financeiramente da mesma forma. E os clubes que ficaram para trás conseguem alcançar esse outro patamar com projetos a médio prazo, pelo menos, Roberto? Bom, pelo que eu tenho falado com o Fábio, ele tem me passado, como vocês falam aí na língua, na gíria jornalística, em off, o projeto é muito, muito bom, audacioso e de resultados. Então, tenho certeza que o torcedor do Vasco vai adorar o trabalho deles. Isso não significa que eles vão ganhar as eleições, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Mas o projeto do Fábio em relação ao Vasco, de cara às próximas eleições, vai surpreender muita gente. Vai surpreender muita gente, porque nós vimos ano passado o Vasco fazendo uma campanha que deu resultado, né? Não é só levar, é reorganizar esse clube, colocar a casa em ordem, contratar bons jogadores, contratar um treinador que conheça o Vasco, o sistema que o Vasco joga, pedir opiniões ao torcedor do que eles acham em relação ao time, enfim, vai ser um projeto, já está pronto o projeto e é um projeto maravilhoso. Volto a repetir, isso não significa que eles vão ganhar as eleições, mas o projeto que eles estão fazendo em relação ao Vasco para as próximas temporadas é projeto europeu e de time grande. Mas você tem alguma participação nisso, Roberto? Se ele ganhar, você vai ter alguma coisa com o Vasco? Ô Benja, eu sou embaixador do Real Madrid, eu tenho contrato com o Real Madrid. Eu apenas sou muito amigo do Fábio Cordella, porque ele está vendendo muito vinho pelo mundo afora, né? E o Fábio me passou esse projeto que ele tinha com o Vasco e por isso que eu estou falando agora. Mas eu não... Primeiro que eu não posso, mas eu estou falando mais a ideia do que o Fábio tem em relação ao Vasco, porque e também passei algumas informações aqui que a gente tem aqui do Real Madrid, o projeto que o Real Madrid monta para ser campeão. E é isso que ele está tentando fazer com o Vasco. Eu não posso, não ter nada a ver com o futebol brasileiro, até porque o Real Madrid não me permite participar de outros clubes ou de projetos de algum clube. Apenas passo alguma coisa mais para mostrar como é aqui dentro do Real Madrid um pouco. Também não vou passar tudo, porque eu não posso passar todas as informações, mas o Fábio, por ser um grande amigo meu, e sei que o projeto dele é grande em relação ao Vasco, e sei que o candidato que ele tem do lado é um cara também bom, inteligente, e sabe muito bem o que deve fazer,
Por isso que eu dou uma ajudinha para ele, mas fico feliz pelo Fábio e pelas ideias dele. Ô, Pascoal, eu tive agora lá em janeiro, em Madrid, Pascoal. O Santiago Bernabéu, que parece que já cabe 200 mil pessoas, estão reformando, Pascoal. É tão grande que lá parece que vai ter 1,5 milhão de pessoas, Pascoalzito. Faz tua pergunta. Aquele estádio parece que não para de crescer, velho. Ô, Pascoal, faz tua pergunta pro Roberto aí. O Pascoal é mão de vaca. O Roberto tá falando, diga, Roberto. Não, você nunca veio me visitar aqui, o Benja, quando vem na semana que eu não tô. É legal. Sorte sua, Carlos, que ele vai na semana que você não tá. Porque se você for na semana, se ele for na semana que você tudo, tá, né? você vai ver o tamanho do prejuízo. O prejuízo é grande. Vai por mim. O prejuízo é grande. Eu conheço a figura. É duro pra tomar um dinheirinho dele. Não é brincadeira, não. Esse aí Pascoal. Ô, Roberto, a gente tá vivendo aqui no futebol brasileiro. Diga, fala. Aí a gente vai ficando velho, a gente começa a tomar vinho, né? E é bom tomar vinho com esses caras. Tomei lá em Israel com o Amoroso, com o Ronaldinho, com o Roberto Carlos. É só vinho bom. Então tem que pegar esses caras lá, porque é só coisa legal, Pascoal. É verdade, é verdade. Sabia que você ia tirar alguma coisa deles, Benja. De graça não ia ser. Ô, Roberto, a gente está vendo agora um momento diferente no mundo, um momento diferente também no futebol brasileiro. Tem uma discussão aqui no Brasil que é se os jogadores terão uma redução de salário pelo momento que está sendo vivido. Eu já escutei declarações e já li declarações de jogadores que estão jogando no futebol da Europa. Alguns concordam, outros não, outros querem conversar melhor. Aqui no Brasil a conversa ainda vai ser retomada, porque existe essa perspectiva. Você acha que nesse momento todos devem colaborar, jogadores, clubes de uma forma geral? Os clubes devem ajudar os países nesse momento com as dificuldades encontradas? E aqui no Brasil você sabe que as dificuldades são enormes, e eu sei da sua responsabilidade, que você montou até um hospital em Araras para as crianças, eu sei o que você fez. Agora, você acha que todos devem colaborar? O jogador pode ter uma... Como é que você encara esse momento do mundo, Roberto? O Pascoal, é complicado, velho. Muito difícil. Sinceramente, eu acho que... Primeiro, para os clubes pedirem, para os jogadores baixarem 25% do salário, tem que pagar os atrasados. Isso é o primeiro. Tem muitos clubes que têm salário atrasado. Tem clube no Brasil que está com 3, 4 meses sem pagar, hein? Então acerta primeiro o que deve ser pago para depois exigir alguma coisa do jogador. Tem jogador que está jogando muito tempo já sem salário, os caras também têm família. Como que esses caras podem ajudar hospitais, asilos, orfanatos se não está recebendo? E agora vem querer baixar o salário do jogador sabendo que você não pagou o teu empregado? É complicado isso. Eu acho que tem que se criar novamente uma associação de jogadores com gente um pouco mais moderna, gente jovem, que esse grupo de jogadores seja um grupo unido. Hoje em dia está assim, os presidentes querem resolver pelos jogadores. Não. Reunião dos jogadores de todos os clubes, que tenha um presidente que seja inteligente, que use a cabeça, que traga os jogadores mais perto do clube e que chegue num acordo. Tem que chegar num acordo. Não é um decidir, o cara levanta um dia e fala, hoje eu acho que eu vou diminuir 20% do salário do Roberto, porque como que você vai diminuir 20%, 25% do meu se você deixou de me pagar 5 meses, 4 meses? Então pensa, se você quer ter a ajuda do jogador, pague em dia. Ajuda o jogador a cuidar da família. Eu sei, o jogador ganha muito, mas se você vê, o Pascoal, quantos jogadores no mundo hoje ganham mais de R$1 milhão? Mais de R$1 milhão. A não ser um ou outro aí no Brasil. Hoje, se você pegar times do interior, Inter de Limeira, Belo Clube, Guarani, Ponte, Paulista de Jundiaí, Novo Horizontino, Catanduvense, Rio Preto, esses caras ganham pouquíssimo dinheiro. Como que você vai descontar? Se você fala de descontar de jogador, você desconta de todo mundo, não só dos grandes. Então você imagina quem ganha R$300 por mês ter que perder 25%. Então, e não recebe ainda, hein? Esse é o grande problema. Tem muita gente que não recebe. Então agora os presidentes têm que pensar. Pensa bem. Vocês precisam dos jogadores? Faça as coisas direito. Com certeza os jogadores vão ajudar vocês. Mas isso eu também concordo, que primeiro resolve o para trás, depois a gente vê o para frente. Ô, mano, faz tua pergunta aí pro Roberto. Bora.
Ô, Roberto, você é um cara sempre de bem com a vida, uma resenha muito boa, dá pra conversar 3 horas seguidas com você, você é um baita cara do bem. Mas, cara, na boa, sempre quando vão falar a respeito de Roberto Carlos, acabam lembrando aquele episódio de 2006 ainda, no qual você estava arrumando a meia e muita gente atribuiu aquele gol do Henry a você. Isso ainda te incomoda, cara? Isso te machuca? Respondo. Oi, Roberto, não entendi, desculpa. Não, depois que eu falar com o Galvão, aí eu te respondo. Ah, tá. Você não conversou com ele ainda a respeito disso, Roberto? Eu não... Não, eu nem vou falar nada, porque... Primeiro que ele não estava no vestiário, segundo que ele não sabe da pré-eleição, terceiro que não sabe do meu posicionamento no campo, quarto que ele não vai criticar o que são amigos dele. Mas esquece isso, daí é tudo uma mentiraiada danada que eu já sabia que eu tinha que fazer e meu treinador chamava-se Barreiro Zagallo, não lembro? Não era Galvão Bueno. Galvão Bueno inventou uma história lá para o jeito dele, mas não tem problema não. Um dia eu falo com ele pessoalmente. Ô, Sormani, Roberto Carlos aí, Sormani. Vamos lá fazer pergunta que o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Roberto, porque ele jogou em 2 times espetaculares, né? O Real Madrid e aqui no Brasil o Palmeiras. Eu acho que Palmeiras, um time espetacular, você ganhou tudo. Quer dizer, faltou uma Libertadores, óbvio. Mas eu queria que você fizesse, sem pipocar, Roberto, você nunca pipocou, hein? Você nunca pipocou. Uma seleção envolvendo jogadores desses 2 times. O seu Real Madrid, que foi grande lá, vê se eu estou errado. Casillas, Salgado, Elgueira e você. Curti, Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo e Raul. O Palmeiras, Sérgio, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e você. Oxe. Sampaio, Flávio Conceição, Edmundo, Rivaldozinho e Evair. O que você quer que eu responda? Qual a minha preferência? Faz uma seleção para mim, isso daí. Não, uma seleção juntando os 2 times. Ah, mas é muito difícil, é muito difícil. É que eu tive a sorte de jogar com grandes jogadores. É muito difícil montar agora sim, rápido, uma seleção dos melhores. Você deu dois times que eu joguei com grandíssimos jogadores. E tem a seleção, a de 98 e a de 2002 também, que foram jogadores fantásticos. Você imagina, não é que eu dou uma escalação aqui de 11, os caras vão me ligar daqui a pouco. Roberto, você esqueceu de mim. Então eu prefiro... A minha alegria é ter jogado com grandíssimos jogadores e jogadores que me ensinaram muito. Eu sou da época do Luiz Carlos Vinck, do Carlão Ganso, que era lá de Campinas, Moser, Ricardo Gomes, Branco, Dunga, Mauro Silva, Éder. Putz, eu sou daquela época um pouco mais antiga de seleção brasileira, então eu conheci todo mundo do futebol. Eu só conheci os melhores. Então, é difícil hoje eu montar uma seleção com os melhores, sabendo que eu joguei com os melhores. Ô, Roberto, então, pode fazer a seguinte pergunta. Num play-off melhor de 5, quem ganha primeiro 3 leva a série. Quem venceria? O seu Real Madrid ou aquele Palmeiras, ou o seu Palmeiras? Difícil, hein? Difícil. É que com o Real Madrid aqui a gente não ganhou a Champions, né? Naquela época dos Galácticos, a gente não conseguiu ganhar a Champions. E o Palmeiras ganha 2 brasileiros. Mas seria uma briga boa. Eu não sei, mano. Eu acho que entre esses 2 times aí ganharia a seleção de 2002 com Marcos, Edmilson, Roque Júnior, Lúcio, Roberto Carlos, Cafu, Kleberson, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ô, Roberto, você quando começou lá, que nem o Pascoal, que te conheceu lá em Araras, Durango, sem um puto no bolso, quebradinho, ralando pra caramba, origem humilde, você imaginou um dia na sua vida chegar onde você chegou? Porque, olha, eu tive o prazer de estar com você agora no final do ano, estivemos num evento simplesmente fantástico, que foi em Israel, naquele jogo do Shalom Game, e eu via a reação das pessoas, né? Quando via você, quando via Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, mas estou falando com você, vou falar especificamente de você.
e as pessoas olhavam para você como se você fosse um ET, né? Uma pessoa que não existe. E até hoje, onde você vai, as pessoas te idolatram. Um dia na tua vida você imaginou chegar nesse patamar que você está? Quando eu saí lá de Garça, em 1987, a única coisa que eu queria ter na cabeça era ser jogador de futebol. Eu só fui me dar conta de quem eu era um dia após que eu deixei de jogar futebol. O dia que eu parei na Rússia, aí eu comecei a me dar conta de verdade o que eu tinha feito para o futebol e como as pessoas me viam como jogador de futebol e como pessoa, um ser humano. Então, para você ver o tempo que eu demorei para saber o que eu estava fazendo. Eu só desfrutei de 1988 no União São João, até 2011, 2012 que eu joguei futebol, eu procurei viver intensamente a minha carreira. E só me dei conta de verdade. Às vezes vejo os vídeos, eu falo, não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz esse gol. Não é possível que eu saquei dei um lateral nessa distância. Não é possível que eu dei um carrinho assim. Não é possível que eu saltei assim. Então eu vi de verdade o que eu fiz para o futebol depois que eu parei. E por isso que eu sou feliz pra caramba e sou brasileiro. Melhor ainda. Isso que você falou um negócio, eu mostrei outro dia para meus filhos que infelizmente não te viram jogar. Me desculpa aqui que eu não me lembro contra quem foi. Você fez um gol de falta, tá a gente vê no YouTube que a bola ela faz uma curva, parece que ela vai sair do estádio. E de repente ela entra no ângulo. Eu esqueci contra quem foi. Foi contra a França? Aquele é o gol mais incrível que você fez de falta na vida? Não, o gol mais incrível que eu fiz foi contra... Depois você mostra para os teus filhos. Teu filho, mostra o gol do Real Madrid contra o Tenerife. Acho que foi em 1998, alguma coisa assim. Tenerife e Real Madrid, que a bola tava indo para a linha de fundo, eu tive que mudar todo o movimento do meu corpo. Todo mundo achou que eu fosse cruzar. O Roberto bateu coisando com a parte externa do pé, a bola foi lá em cima. É claro que o gol mais fantástico que eu fiz é esse contra a França, porque a bola vai lá fora do gol e entra. Mas aí a bola tá parada. Aí você sabe muito bem, você vê o posicionamento do gol. Agora, esse gol contra o Tenerife, para mim, foi o mais difícil e o que eu mais gosto assim na minha carreira foi esse. E o outro foi aquele foi Palmeiras e Grêmio em 93, no Parque Antártica, também quase do meio do campo, Danley, amigo meu, claro. A bola saiu um pouco na frente dele, a hora que ele viu, a bola já estava passando. Esse também foi outro gol muito bonito da minha carreira. O gol contra a Portuguesa, no Pacaembu, o olímpico, para você ver que foi o único gol olímpico que eu fiz na minha carreira. Em 25 anos, 27 anos de carreira, fiz um gol olímpico 100% de aproveitamento. O Micheletti, que é nosso diretor de programa, falou, vamos liberar o Roberto Carlos porque ele não aguenta mais a gente. Ô Roberto, você tá de saco cheio ou podemos continuar um pouco mais? Não. Mariana, já vou. É que tô falando na televisão. A minha mulher tá me chamando, velho. A última rodada, Roberto. Saideira. Vamos lá. Pode seguir? Então chupa, hashtag chupa Micheletti. Micheletti ficou aqui, o Roberto Carlos não quer mais. Chupa Micheletti. Ô, Fábio Azevedo, faz tua pergunta. Pô, Roberto Carlos não é todo dia, gente. Pô, a Maris que vem parabéns. A gente tá nessa porcaria dessa quarentena aí, mas podendo bater um papo com o Roberto Carlos, isso não é todo dia. Fábio Azevedo, tua pergunta aí. E a gente ainda tá mudando a rotina do Roberto Carlos, que nessa hora ele estava treinando, ele tá batendo um papo aqui com a gente, Benja. Agora, olha aqui, Roberto, tem uma garotada na internet que acha que o futebol nasceu de 10 anos para cá, né? E aí não viram você jogar, não viram esse golaço que você acabou de falar contra o Tenerife, esse golaço de falta, aí pega no YouTube, isso é montagem, essas curvas e tal. Queria que você falasse para eles, que acharam que o futebol nasceu de 10 anos para cá, sobre os pontas que você enfrentou. Você citou alguns aí, o Éder e tal, mas aquele ponta que te tirava o sono, aquele ponta direita, porque eu também sou dessa época, Roberto. Eu lembro que eu era ponta esquerda. O Adailton Ladeira me colocou para jogar de lateral, porque ele achou que eu era rápido e ia fazer minha carreira de lateral esquerda, acabou dando certo. Mas eu acho que na minha época de Palmeiras, não sei, acho que vocês também vão lembrar, Euler, o filho do vento, o Vitor e o Cafu
esses três, eu rezava para demorar para esse clássico ser lá para o final da temporada. Porque os três eram uma correria ali pelo lado. O Euler, para mim, no Brasil, foi o cara que mais me deu trabalho. Aqui na Europa, eu tive o Finidi, que jogava no Betis, o Joaquim, que hoje joga no Betis, o Luiz Figo, dei graças a Deus e dei um abraço apertado no nosso presidente aqui, o Florentino Pérez, quando ele assinou com o Figo para vir para o Real Madrid, porque eu fui expulso com o Figo várias vezes, ele é muito rápido e muito habilidoso. Quem mais? O Ortega, na época Brasil e Argentina, o treinador de birra só colocava o Ortega para me atacar pelo meu lado. Ou seja, eu enfrentei grandes pontas direita ou extremos, que também eram jogadores de muita qualidade. O Pascoal vai te fazer a pergunta, mas deixa eu te falar um negócio, Roberto, se dependesse de você, o Neymar jogaria no Real Madrid? Boa, Roberto! Vamos Se dependesse de mim, já estaria aqui fazia tempo. Mas a vida não é do jeito que a gente quer. Mas esses grandes jogadores têm sempre que jogar nos melhores clubes do mundo. O Real Madrid hoje é uma referência para qualquer jogador. Quer ganhar a Champions? Vem para o Real Madrid. Mas deixa ele está feliz lá no Paris Saint-Germain e eu espero que ele volte a jogar o que tem feito ultimamente, jogar com alegria, jogar o futebol brasileiro. Esse Neymar que todo mundo quer ver e que volte rebentando na seleção brasileira para a gente voltar a ser campeões outra vez. Boa. Fala, Pascoal. Bom, Roberto, eu queria te fazer uma pergunta porque eu estava cobrindo a Copa do Mundo de 98, você estava lá. Um dia antes do jogo contra a seleção da França, me lembro bem, foi um treino lá no Castelo, que vocês fizeram lá onde a seleção estava concentrada, e você veio até mim e falou, Pascoal, a gente não perde essa Copa do Mundo nem a pau. A gente não perde essa Copa do Mundo, a gente vai ganhar essa Copa do Mundo. Dá uma olhada como é que está isso aqui, dá uma olhada no ambiente que a gente está vivendo, dá uma olhada como é que estão os jogadores, dá uma olhada depois de tudo que está acontecendo. O problema do Ronaldinho acabou desencadeando uma situação completamente diferente. E você é quem estava com o Ronaldo Fenômeno no quarto. E um amigo meu me contou, e não vou dizer quem é, que até quando o Ronaldinho passou mal e ele tinha medo dessas coisas, deu um tapa na cabeça dele e falou, para de brincadeira aí, ó, que eu tenho medo desses negócios de você ficar imitando essas coisas aí, você para com esses negócios aí. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. O fato do Ronaldo, o fato da escalação do Ronaldo, o fato de o Edmundo estar escalado no vestiário, sai o Edmundo, entra o Ronaldo na escalação. Como é que o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo? Foi o problema do Ronaldo que determinou o Brasil perder para a França naquela Copa, Ronaldo? Roberto, eu acho que claro que é o Roberto, mas estou falando do Ronaldo. Copa, nós perdemos a Copa às 1h30 da tarde, Pascoal. Se no dia anterior eu falei, olha o ambiente que nós temos e nós vamos ser campeões, eu acho que no dia do jogo, às 1h30 da tarde, acabou ali. Ô, mano, tua pergunta. E até hoje eu pergunto, Roberto. Até hoje eu pergunto pro Ronaldo se ele teve ataque epilético, convulsão e ele nunca teve nada, vai entender. É uma pena o que aconteceu. Mas, Roberto, por falar no Ronaldo, cara, você já teve a oportunidade de jogar com ele, jogar com o Gaúcho e teve a oportunidade também de ver de perto o Cristiano Ronaldo. Se tivesse os três numa parede, quem pra você é o melhor? Dois são amigos meus e um eu trabalhei com ele há pouco tempo, que é o Cristiano. Na minha opinião, Roberto Carlos, Ronaldinho é um fenômeno. Mas na opinião do Roberto Carlos da Silva, Ronaldo fenômeno não existe. Não vai existir outro. Inclusive o Kaká fez um programa com a gente na segunda-feira aqui e o Kaká falou que o maior jogador que ele viu jogar, que ele jogou do lado, foi o Ronaldo Fenômeno. O Kaká disse aqui segunda, viu, Roberto? Isso porque nós jogamos com grandíssimos jogadores, né? Jogadores só de alto nível, mas pelo que o Ronaldo fazia no campo, mano, o Ronaldo era um espetáculo. O jogo tá difícil, bola pro Ronaldo. Era um espetáculo ver ele jogando. Eu lembro do ataque nosso da Copa do Mundo. Ele, Adriano, Rivaldo,
Ronaldinho, meu Deus do céu, era bonito de ver. Eu só ficava ali atrás, só aqui, ó. Não é possível, o Roberto Carlos tá jogando com esses caras aí. Esses caras são muito bons. É um espetáculo. Sormani. Então, em cima disso aí, Roberto, essa seleção de 2006, no papel, foi melhor que a de 98 e 2002? Segunda pergunta. Tem algum time que você não jogou e que você gostaria de ter jogado? Ô, Sormani, eu acho que de 2006, acho que ela não saiu do papel. Eram muitos jogos, era muita pressão, era muita cobrança. Essa Copa de 2006 foi complicada pra gente, sabia? Foi muito difícil, mas já passou. E menos mal que nós ganhamos a de 2002, que deu uma tranquilizada no público brasileiro. E a outra pergunta qual que é, Sormani? Desculpa. Tem algum time que você não jogou e que você gostaria de ter jogado? O nosso, Sormani, o nosso. A pergunta foi direcionada. Óbvio que foi. Ô, Beija, eu fui bem, Beija. Pô, se for... Não, Roberto Carlos, você fez um gol agora, igual aquele de falta contra a França. Pô, você acabou. Você matou a pau. Ele levantou, você meteu ali, sem pulo, na rede. Como a gente fala Vamos pra caramba, na linguagem do futebol, né? Como a gente fala na linguagem do futebol, deixar a bola quicando só para eu bater. Ô, Roberto, você assistiu a Champions aí, Atlético de Madrid e Liverpool. Quem te agrada mais como treinador? Se você tivesse que escolher pro teu time, o Klopp ou o Simeone? O Simeone é um estrategista nato e usa muita parte física para ganhar jogos, mas na atualidade, eu acho que o Klopp é o treinador mais completo, por isso que o Liverpool é o atual campeão do mundo, campeão da Champions. Mano! Estão me ouvindo? Mano, tá me ouvindo, mano? Quer que eu pergunte? Ih, o mano caiu. Fábio Azevedo, faz tua pergunta pro Roberto. Aí, o mano voltou, peraí. Vamos aí, Roberto, mano. então nessa esteira aí do... Aí, respeitar o mais forte. Não, vai lá, Fabinho, manda ver. Não, só nessa esteira, então, do Diego Simeone e do Klopp, o Simeone está aí, salvo engano, o Roberto, desde 2011. E renovou já o contrato até 2021 ou 2022, ou seja, 11, 12 anos no mesmo clube, o que é muito difícil. No Brasil, impensável isso. O Klopp está na 4ª para 5ª temporada no Liverpool e só veio ganhar agora. Como fazer para que essa mentalidade do trabalho a longo prazo se encaixe na cultura do futebol brasileiro um dia, Roberto? É difícil. Aí no Brasil, de momento, é difícil. Por isso que eu falei que os jogadores têm que se unir um pouco mais e, ao mesmo tempo, falar com as confederações ou com a CBF para que os treinadores não fiquem só 2 meses ou 3 meses em um clube. Eu acho que é importante você fazer um trabalho a longo prazo. E os treinadores também precisam de ter uma tranquilidade para trabalhar. Se o treinador tem contrato de 2 anos, que cumpra os 2 anos de contrato. Isso daí depende da FIFA, depende da Conmebol, depende da CBF, depende dos clubes, dos presidentes. Isso tem que ser uma reunião. Isso a gente não resolve do dia para a noite. Mas vai ser muito difícil algum treinador que não empata um jogo, perde 2, ou perde 2, empata 1, aguentar num clube grande onde tem muita pressão. Eu não gosto de comparar muito futebol sul-americano com futebol europeu. Aí nós temos uma ideia e aqui eles têm outra. Por isso que os treinadores aqui aguentam mínimo 1 ano. A não ser na época, acho que o Vanderlei ficou 8 meses aqui também, porque ele chegou já na metade da temporada. Mas de resto, assim, a maioria dos treinadores ficam aqui mínimo 1 ano, máximo 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Mas não, acho que no Brasil é difícil. Mano,
Ô, Roberto, com relação ainda ao Ronaldo Gaúcho, cara, você estava falando a respeito daquela seleção de 2002, no qual ele foi extremamente protagonista, junto com o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno, você também. Cara, como é que você pode explicar o que acontece hoje com o Ronaldo Gaúcho? Um cara consagrado, um cara multimilionário, cara, um cara que realmente tinha tudo nas mãos, sabe? Não precisava de mais nada, o cara se envolveu numa presepada dessa, cara. Então, mano, de verdade, a gente não sabe de verdade, pelo menos eu não sei de verdade o que aconteceu. Negócio do passaporte, eu não sei, tampouco vou julgar a justiça paraguaia, eu não sei porque estão segurando ele lá, porque se pagar um passaporte, qualquer pessoa paga e vai lá e faz a sua... do que você conhece do Paraguai. Tanto, você vai explicando e vai usando o teu castelhano para falar para o juiz ou para quem for, para você ter a nacionalidade paraguaia, no caso. Eu não sei o que aconteceu, vamos esperar para ver o que a justiça paraguaia decide em relação a ele e ao Assis. Não creio, não penso que eles estão participando de algo que não seja legal. Eles têm feito as coisas legais, como sempre fizeram. Tem que pagar, ele paga. Se tiver que fazer eventos, ele vai fazer. Ele sempre procurou ser muito correto. Eu não sei se estão segurando ele para procurar outras pessoas. Eu apenas estou esperando para ver o que a justiça paraguaia decide. É uma pena saber que ele está lá, e há poucos dias ele fez 40 anos. Mas logo, logo, se Deus quiser, e estamos rezando para que isso aconteça, ele saia da prisão, volte para sua casa, com a família, que ele pense no que ele tem que fazer, porque a imagem do Ronaldinho é mundial e ele não pode se equivocar nunca. O mínimo de erro que a gente tem, isso roda o mundo, mas o Ronaldinho não vai perder nunca esse carisma, essa inteligência, essa elegância, esse amor pelo futebol, pela família. Agora, vamos só esperar para ver o que a justiça paraguaia decide em relação a ele. Eu não tenho nenhuma informação, senão até passaria. A única coisa que eu quero, e juro por Deus que eu quero, é que o Ronaldinho saia o quanto antes da cadeia e que a justiça paraguaia não segure ele para achar outras pessoas. Bom, mas então, já que o Mano te perguntou isso, eu vou te fazer uma pergunta que a gente fez pro Kaká na segunda. Vocês, jogadores, vocês que eu digo que estão nesse patamar, né? Um outro patamar que é para meia dúzia, é um hall seleto. Vocês precisam estar mais atentos, até quando jogam, com quem vocês andam, que negócio vocês fazem. Vocês têm que estar muito mais... Não é só deixar tudo também, não estou acusando ninguém, mas não é só deixar tudo na mão dos outros, assina sem ver, compra sem olhar. Precisa estar mais antenado em tudo que acontece, Roberto? Tem que tomar muito cuidado com tudo, Benja. Vocês sabem, no Brasil, que eu também já tive empresários por aí e a última declaração que eu dei, porque, na verdade, perdi tudo em 10 minutos, né? E fui dar uma declaração para os meninos estar muito atentos com os empresários, acabou que ele me denunciou. Então, eu não quero que aconteça comigo o que está acontecendo com o Ronaldinho, por deixar, ir lá e assinar, toma, não quero ler, o contrato são 6 páginas, a gente dá uma olhada, só onde que tem que assinar? Aí você vai lá e assina muitas vezes sem saber, então tem que tomar muito cuidado, apesar que hoje em dia os empresários são formados em advocacia e fica mais fácil, né? Depois que eu tive esse problema, eu tomei muito cuidado com tudo que eu faço. Eu espero que todos os jogadores jovens que comecem a ganhar dinheiro estejam muito atentos em relação a tudo que vai assinar, que leiam com tranquilidade, que dê aos pais, que o pai leve para um advogado, porque senão a gente acaba entrando em furado. Eu já entrei em furado, o Ronaldinho entrou e tantos outros jogadores também já passamos por dificuldades. Ô, Pascoal, o Denilson uma vez deu uma entrevista para mim, quando ele foi pro Betis, que o pai dele veio trazer um investimento para ele fazer, acho que era um negócio de imóveis, e na hora que foi ver a conta bancária, não tinha nada. E aí quem salvou a pele do Denilson, isso ele falou numa entrevista para mim, foi o presidente do Betis, que renovou um contrato com ele e deu dinheiro para ele. É mentira, Roberto? Ele contou para mim numa entrevista. A gente só se metia em furada, Benja, a gente só se metia em furada. Tem tantas histórias. Um dia eu vou contar um monte de história para vocês que vocês vão rir demais, né? Pascoal, tua pergunta para o Roberto. Para encerrar, Roberto, aqui da minha parte, quero dizer o seguinte: você entende ser um ano perdido para o futebol?
O futebol tem que criar um novo modelo e talvez até se aproveitar no modelo brasileiro para se aproximar ao modelo europeu, as datas serem coincidentes, o calendário brasileiro se aproximar ao calendário europeu. Você acha que os dirigentes podem aproveitar essa oportunidade? O Infantino disse há alguns dias, temos que aproveitar as oportunidades. Na dificuldade, temos que aproveitar as oportunidades. Essa seria uma alternativa. Campeonato Brasileiro que vai começar, só teria um turno e depois uma fase, um quadrangular final para se decidir quem vai ser campeão, aproveitar essas datas de uma maneira muito mais racional. Como é que você vê essa situação momentânea? Até o Juninho, acho que foi o Juninho que falou na última convocação, não sei, eu vi a entrevista do Juninho há pouco tempo atrás falando sobre isso, né? Para 2021 é calendário europeu. Acho que até o presidente atual da CBF tem uma ideia um pouco mais moderna e está ajudando muito para que o ano que vem os jogadores não estejam jogando aí 140 jogos por temporada e tantas viagens, não dá tempo de recuperar o nível baixo. Eu acho que tentar usar um pouco o que se faz aqui na Europa para o futebol brasileiro seria muito importante. Jogam menos, rendem mais e o torcedor não gasta muito. Isso vai ser maravilhoso. Para o ano que vem eu tenho certeza que o futebol brasileiro vai mudar. Roberto, prometo agora é a saideira, cada um faz a última pergunta. Eu vou ler uma do Twitter, tem um monte de gente querendo falar com você. O Valdo Quaresma está perguntando aqui. Ô Benja, pergunta para o Roberto Carlos se ele fez algum tratamento especial para ter aquela tijolada na perna esquerda. Meu pai também é forte igual eu. Fala para ele aí que meu pai é forte igual eu, coxudo, seu Oscar. Mas a potência é de treinamento mesmo, a gente treinava muito. Eu nunca fui de ir em academia, mas essa potência é natural. Eu apenas fortaleci um pouco mais para não ter nenhum tipo de lesão, tanto que em 25 anos de carreira eu me machuquei só uma vez. O Sormani vai fazer a última. É engraçado que quando eu falei pro Mano, Mano, o Roberto Carlos vai fazer o programa, ele falou assim, nossa, meu, aquela coxa. Eu falei, ih, caraca, velho. Sormani, faz tua pergunta aí pro Roberto Carlos. Mano. A saideira. Não abraça isso não. Ô, Roberto, só para perguntar a respeito do calendário, eu não sei se eu entendi ou não, mas vale reprisar. Você é a favor ou contra a gente alinhar o nosso calendário ao calendário europeu? E rapidinho, por que não deu certo na Inter de Milão? Em relação ao Campeonato Brasileiro, brasileiro, claro, no geral, eu acho que seria bom se adaptar um pouco ao que nós fazemos aqui fora. Menos jogos, mais espetáculo e o torcedor se sente mais feliz. E na Inter de Milão eu fiquei 11 meses lá, fui feliz 10 meses e 8 dias. Eu só fui embora mesmo porque me colocaram de atacante, eu precisava ir embora, quem estava perto da época da Copa América. Mas eu não tive problema nenhum na Inter e coincidiu de me colocar de atacante, eu queria ir para a seleção brasileira e o Capello gostava muito de me ver jogando lateral esquerdo, veio para o Real Madrid. O Lourenço Sanz, que infelizmente acabou de falecer, foi o cara que me contratou na época, disse ele que em 15 minutos ele assinou o contrato, tanto que depois no Mundial de Clubes eles foram aí me mandaram para o Brasil para assinar o contrato, mas foram na Inter de Milão. Agradeci muito ao Máximo Moratti e agradeci também ao Hodgson, porque tudo que eu ganhei no futebol foi depois que eu vim aqui para o Real Madrid. Ô, Mano, tua última pergunta aí pro Roberto. Mano, não vem que eu tenho guarda-coxa, mano. Só lembrando também, Benji. Não, mas minha coxa é quase igual a sua, viu, Roberto Carlos? O negócio é o seguinte, com relação ainda... É verdade, mais ou menos. Agora eu tô murchando mais rápido do que balão de buffet infantil. Mas tudo bem, não tô treinando agora, mas daqui a pouco eu volto aí pra academia, tá tranquilo. Mas, Roberto, só com relação ainda aí ao que você tava falando, o Roberto Carlos, para quem não se recorda, quando ele saiu do Palmeiras e foi jogar no Inter de Milão, ele foi por 7 ou 8 milhões de dólares. Olha só, um lateral do quilate do Roberto Carlos custando isso daí. Hoje qualquer cabeçudo é vendido por essa quantia. Mas, Roberto, só com relação ainda ao comando da seleção brasileira, se houver uma troca hoje do Tite por qualquer outro nome, você aceitaria, talvez, como brasileiro, um treinador estrangeiro? Pode ser Jorge Jesus, quem sabe até o próprio Guardiola? Ou você daria uma chance, talvez, para um treinador que está batendo na porta como se fosse o Renato Gaúcho? Vamos ver o que o Tite faz primeiro. Vamos esperar a última Copa América. O Brasil ganhou com o Tite. Eu confio muito no Tite, que ele vai fazer um time
fortíssimo para a Copa do Mundo de 2022, mas nós temos aí no Brasil, caso o Tite não fique na seleção, eu continuaria com treinadores brasileiros. Nós temos os melhores aí. A gente não precisa, minha opinião, volto a repetir, entenderia se a CBF quisesse ter uma experiência com treinador europeu ou treinador de fora. Mas eu continuo acreditando que seleção brasileira tem que ter treinador brasileiro. Fábio Azevedo, saideira aí, a última pro Roberto. Então, falar de Copa do Mundo, né, Roberto? Porque vai ser a primeira Copa do Mundo disputada no final do ano, ou seja, no meio da temporada europeia. O nível técnico vai elevar por causa disso? Vai elevar bastante. E vocês que vão poder cobrir a Copa do Mundo, vai ser uma Copa do Mundo diferente. Eu tive lá no Catar há pouco tempo e é impressionante o nível dos estádios, o que essas pessoas amam o futebol e que amam a seleção brasileira. Você pode ver 2 jogos no mesmo dia. Você sai de um jogo, já pega o trem, já cai do lado do outro estádio. Vai ser uma Copa do Mundo muito interessante e vai ser muito bonita. Ô, Roberto Carlos, olha, queria agradecer demais a sua participação. Obrigado. Eu sei que a gente está aí tomando seu tempo. Você tem sua família, você tem suas coisas. E queria te agradecer uma outra coisa também. E queria... Ih, Roberto Carlos caiu? Ah, não, tá aí, sacana. Pegadinha! Mas olha, eu queria agradecer duplamente primeiro pela sua participação incrível, Roberto Carlos, porque ter um cara como você no programa aí durante 2 horas é uma coisa fantástica, isso aí não tem preço. E agradecer também, eu nunca falei no ar isso, mas você estava lá num momento que para mim é uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha vida, começou na zoeira, que foi aquela preleção que eu dei no vestiário lá em Israel. Pô, o vestiário que tinha Cafu, Roberto Carlos, Aldair, Kaká, Rivaldo, Amoroso, César Sampaio. Cara, aquilo para mim foi uma coisa mais emocionante. Então, agradecer duplamente. Obrigado, Roberto. Todo sucesso do mundo que você merece mesmo, velho. Obrigado. Obrigado, velho. E parabéns por participar daquele evento com a gente. Obrigado por dar a oportunidade de estar falando com vocês aí no programa. Na pré-eleição você falou e ninguém entendeu absolutamente nada. Mas muito obrigado. E o nosso amigo, ele é sacana. E o nosso amigo aqui, ó, o Elbert falou que é para quando a gente for para Madrid, para você pagar aquele almoço lá na Plaza de Castilha que lá você manda no restaurante. Almoço de 5 horas. Eu vou levar vocês lá no estádio Santiago Bernabéu para comer ali no Porta 57, que você tem a vista exata do estádio Santiago Bernabéu. E, claro, você voltará para o Brasil, para São Paulo, com as camisetas do Real Madrid, tanto para você como para seus filhos. Obrigado, Roberto. Um grande abraço para você, Roberto Carlos. Sem palavras. Foi demais. Obrigado ao Roberto Carlos. Que entrevista bacana. Ao vivo de Madrid. O Roberto Carlos. Nós seguramos o Roberto Carlos, ô Sormani, até 2h30, Sormani. 1h30 de entrevista, a gente bateu o recorde nessa semana. A gente não tinha chegado com tanto tempo assim de entrevista com a personalidade da grandeza do Roberto Carlos, né? E mais valeu a pena. A gente estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, o pessoal curtindo demais o nosso papo com ele. Eu já disse, sempre que tem oportunidade, eu torno a dizer, eu não vi o Nilton Santos jogar, mas os laterais brasileiros que eu vi, para mim, o maior de todos foi o Roberto Carlos. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas também o que eu não consigo entender é o seguinte, na terça ele falou do aquecimento global influenciando no futebol brasileiro. E hoje ele foi falar da coxa do Roberto Carlos, os olhinhos dele brilharam. Eu não sei o que está acontecendo com o mano. Essa quarentena está fazendo mal pra caramba. A nossa Greta bombada. Mas é uma bela Vamos pro coxa. intervalo e na volta tem a Greta bombada e tem todo mundo de volta no Fox Sports Rádio. Sai daí não. Greta!
Estamos de volta, aqui é o Fox Sports Rádio, é isso, estúdio em casa, nós estamos bem acompanhados. Quem você vai chamar agora? Diego Bertozzi aqui. É isso aí, Diego Bertozzi, ao vivo, com informações do Santos. O Diego Bertozzi está chegando para dar informações do Santos Futebol Clube. Eu estou igual os programas de auditório, você viu, senhor? Eu tenho meus assistentes aqui, tenho meus auxiliares, eles vêm aqui para chamar o nosso giro de repórteres. Então, olha, o Bertozzi daqui a pouco vai entrar no ar. Ô, Sormani, Pascoal, cadê todo mundo aí, ó? Põe todo mundo na tela aí. Eu vou ler aqui uma notícia que saiu agora, estou lendo aqui na edição da Placar Online, que é o seguinte, Conmebol antecipará prêmio para ajudar clubes a pagar contas. As equipes que disputam Libertadores e Sul-Americana poderão solicitar até 60% referente à participação para amenizar efeitos da suspensão das competições. A Conmebol anunciou agora essa antecipação de até 60%. E aqui, ó, aspas do presidente o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano, quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições. O que você achou, Pascoal? Excelente. O dinheiro está parado lá na Confederação Sul-Americana, está aplicado, nada melhor do que se aplicar em outra situação. Qual é a situação? Se aplicar o dinheiro para o clube, para que ele possa pagar aí as suas dívidas, saldar as suas dívidas com os jogadores, pagar alguns fornecedores. Acho ótima a ideia do Alejandro Domingues, o presidente da Confederação Sul-Americana. Esse é um presidente da Confederação Sul-Americana que tem ideias que às vezes surpreendem a gente. E essa é uma ótima ideia. Parabéns para ele. E que a partir da Sul-Americana, o presidente da CBF possa dar uma olhadinha, o presidente da Federação Paulista e outras federações possam olhar também para esse sentido, para que fiquem aí tão abafados, né? tão apertados no momento de tanta dificuldade que estamos vivendo agora, nesse instante. Parabéns ao presidente da Sul-Americana. O dinheiro está lá, aplica para os clubes. Ô, Sormani, a Conmebol foi bem, hein? Rápida, prática, eficiente e sem muito nhenhenhé, não, hein? Foi ali, hein? Na bucha. Exatamente, e concordo com tudo que o Pascoal falou. O dinheiro está lá, se dê para os clubes. Se dê para os clubes. Por exemplo, o Campeonato Paulista, ele dá uma premiação, ele paga para os times grandes 30 milhões. 30 milhões. Em premiação tem mais 10 milhões. Ou seja, um time campeão pode fazer aí 40 milhões. Esse dinheiro está lá. Vai ficar lá na conta. A mesma coisa vale para a CBF. Esse é o momento atípico. As grandes entidades, né, aqui no Brasil, as federações, a CBF, na América do Sul, a Conmebol, eles têm que pensar nisso mesmo. Tem que pensar nisso mesmo. Porque é um momento, volto a dizer, atípico. E o dinheiro não pode ficar parado. Os clubes podem fazer um bom uso dele e é por isso que a gente acha e aplaude aqui em pé a atitude do Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol. Foi muito bem. Acho que quando uma entidade, a gente não tem que ter vergonha ou medo de elogiar quando os caras estão fazendo coisas certas. A Conmebol foi perfeita, não foi, mano? Eu acho que é unânime, né, Benja? O que o Pascoal disse, o Sormani, você, inclusive, eu acho que daqui a pouco o Fábio também vai concordar. Eu acho que a medida emergencial exige com que a Conmebol ela tome essa atitude. Distribua aí esse dinheiro para os clubes aí que estão participando da Libertadores, porque, querendo ou não, as contas vão continuar chegando. E para que os clubes possam ainda honrar os salários com seus jogadores, até haver de fato uma definição, eu acho que isso vai ser importante para todo mundo. Eu gostei também. Parabéns para a Conmebol. Parabéns para a Conmebol, né, Fábio Azevedo? Não tem nem quem questionar. Pô. O que mais eu achei mais legal dessa história, Fabinho, foi a rapidez da Conmebol. Acho que foi a primeira entidade aí que eu estou vendo a ser a prática, né, a mostrar algo já, né, para não ficar esperando muito. Eu achei muito legal, Fabinho.
Eu também achei, Benji. São todas instituições milionárias que vivem dos clubes disputando as suas competições. E pelo que eu entendi, cada clube, por exemplo, quem já está na terceira fase da Copa do Brasil, a CBF poderia antecipar 60%, como está fazendo a Conmebol. Quem avançou de fase na Sul-Americana, quem disputa a fase de grupo, já tem 60% da sua premiação, não precisa chegar ao final daquela etapa para arrecadar a totalidade. Quando chegar no final, pega mais 40%. Mas por isso, Benja, é que os jogadores, na contraproposta enviada aos clubes, pediu que a CBF seja um avalista, porque eles têm medo de que façam um acordo com os clubes que já não honram os seus compromissos mensais, não são todos, mas a maioria, e aí eles fiquem pendurados. Por isso a CBF, se fosse um avalista, não pagou a CBF? Paga aqui para mim. Fábio Azevedo, obrigado aí pela sua participação no Fox Sports Rádio hoje. Um grande abraço, boa quarentena, né? Tudo de bom para você e sua família aí no confinamento. Para nós todos, vou fazer um convite aqui para a galera. Hoje, 8 da noite, eu estarei no comando Debate Final na internet. Então você se liga aí nos canais do Facebook e do YouTube do Fox Sports, 8 da noite, um debate final diferente online para você. Valeu, Benja. Bom programa, rapaziada. Valeu, Fabinho. Cadê o Fábio Sormani? Cadê o Sormani? O Sormani, como que estará Oswaldo Pascoal, que assiste 78 jogos de futebol por dia? O que estará fazendo o Pascoal na quarentena, hein, Sormani? Boa pergunta, Benja. Eu acho que ele está revendo o campeonato. Ele falou para mim que no ano passado ele queria assistir na íntegra o campeonato acreano e ele não conseguiu. Mas ele mandou aqui uma mensagem dizendo que já obteve os VTs de todos os jogos e ele vai assistir agora. Eu não duvido nada, não. Então vamos chamar Diego... Olha que legal, nós quatro aí, ó. Olha, só faltou o blogueirinho, o Flávio Gomes e o Pipo. Olha que legal. Old School, programa Raiz. Tamo juntos sempre. Na boa e na ruim. Isso que é legal. Não estamos na ruim. Estamos aí dando um jeito. Mas muito legal, né? Ver nós quatro aí. Olha que bacana aí, os quatro na tela aí. Vamos agora chamar Diego Bertozzi para falar do Santos. Diego Bertozzi. Eu não sei se você estava assistindo aí o Fox Sports Rádio com o Roberto Carlos. Mas que perguntinha safadinha do seu Fábio Sormani, né, para ele. Ai, aonde faltou ele jogar? É um vendido esse Fábio Sormani. Fala, Bertozzi, informações do Peixe. Pois é, né, Benja? O Sormani é um pouco suspeito para falar sobre isso, mas, olha, os jogadores do Santos seguem aí ativos, né, nas redes sociais, postando fotos de treinamentos que estão fazendo. E, claro, o Carlos Sanches, recentemente, ele se manifestou, ele é o representante do Santos entre os jogadores, né, nessa intermediação junto à CBF, a Federação dos Atletas também, a respeito de uma proposta, né, de redução salarial de 25%, que já foi recusada pelos jogadores, e o Carlos Sanches, no Twitter, ele manifestou aí que a CBF precisa ser avalista caso os clubes não cumpram esse acordo, e os jogadores estão dispostos, sim, né, a colaborar com essa paralisação, mas sem ter essa redução salarial, e contam também com a participação ativa da CBF. Eu estou acompanhando o discurso aí, na verdade o debate de vocês sobre essa boa notícia para os clubes, né, que a Conmebol ela vai liberar 60% da premiação da Libertadores nessa fase de grupos. O Santos é um desses clubes brasileiros que está na fase de grupos e vai receber aí esses 60%, equivalem a 9 milhões de reais. É um dinheiro que traz aí um certo alívio para o momento de caixa, de folhas salariais, que a gente não sabe até quando teremos essa interrupção. Há uma previsão de 2 até 3 meses e a cúpula do Santos está preocupada com essa questão das folhas salariais. E o presidente José Carlos Pérez, inclusive, já autorizou alguns empresários a oferecer jogadores do elenco para o exterior para tentar fechar ainda 2020 no azul.
É o caso, por exemplo, do Eduardo Sacha, né, que foi o artilheiro do Santos no último Campeonato Brasileiro. E o Santos conseguiu recentemente adquirir 100% dos direitos econômicos do Sacha com a intermediação de um empresário junto ao Internacional. Então, chega uma hora em que o Santos vai precisar lucrar com isso e o Eduardo Sacha é uma das peças. A prioridade é fazer uma boa venda ainda em 2020 para tentar equilibrar as contas. Eu falei do Eduardo Sacha, mas também tem nessa lista o Caio Jorge, menino da Vila, fez o primeiro gol dele numa Libertadores, o Thailson, Yuri Alberto e até o Jean Mota. O Jean Mota, que um ano atrás foi eleito craque do Campeonato Paulista, hoje ele tem pouco espaço no elenco do Santos, então é um jogador que passou a ser negociável. Agora, informações aí da última hora, há pouco mais de uma hora, o Rei Pelé, ele, ou por meio da sua assessoria, quem administra, né, a sua rede social, no caso o Twitter, informou o falecimento do seu irmão, Jair Arantes do Nascimento. Há mais de um ano ele já vinha fazendo o tratamento contra um câncer de próstata e não resistiu, faleceu o irmão do rei, Jair Arantes do Nascimento. A boa notícia é a recuperação cada vez melhor do filho do Raniel. O Felipe tem 9 meses, ele se envolveu num acidente doméstico, né? Se afogou na piscina, ele está na UTI e apresentou já uma melhora, inclusive houve uma diminuição da sedação para que ele volte a acordar. É uma informação que foi trazida, inclusive, na rede social pela Aline, que é esposa do Raniel, mãe do Felipe, e até o Felipe Melo, né, deixou a rivalidade de lado e postou nas redes sociais uma mensagem de muita força também ao Raniel, Benja. Eu sabia que, eu soube aí, eu vi que tinha um acidente, eu não sabia que tinha acontecido isso. Um bebê de 9 meses, ele caiu na piscina? Foi isso? A informação é que ele se afogou, aí ele foi levado rapidamente para a UTI, né? O Felipe, ele tem 9 meses, não se sabem as circunstâncias de como esse acidente aconteceu, mas ele está apresentando uma melhora gradativa. O Santos também já manifestou força ao Raniel e está disponível, né, a fazer todo tipo de ajuda, de apoio necessário, psicológico, até profissional, para o jogador nesse momento. Mas o acidente doméstico que aconteceu foi esse. Ele teve um afogamento numa piscina. Rapaz, caramba, que loucura isso. Mandar aí, então, toda a solidariedade aí ao Raniel, família do Raniel, e que o bebezinho dele aí se restabeleça o mais rápido possível. Tá louco, coisa com filho, não tem nem o que falar aí. Diego Bertozzi, um grande abraço aí, obrigado pelas informações do Peixe. Bertozzi, você... Não, peraí, Bertozzi. Não tá com pressa. O Bertozzi, eu sei que você é poeta, você escreve umas coisas bonitas. Você é diferente aqui desses animais que fazem o Fox Sports Rádio. Você é um cara diferente, você tem sensibilidade. Eu vejo lá no teu Instagram coisas bonitas, né? Aqui não, a gente vê humano, não sabe falar direito. O Pipo, que é desequilibrado. O Sormani, que até hoje eu não sei se ele é um cara intelectual, não é? Mas como é que tá sendo aí o seu confinamento, ô Bertozzi? O que você tem feito aí? Eu sei que você tem a filhinha pequena também. Então, Benja, eu não tenho conseguido escrever. Porque, assim, eu tenho dividido o tempo entre essas apurações de informações que a gente faz para o Fox Sports, né, para essas entradas ao vivo, com atividades domésticas, né? Eu cozinho para o meu filho, para minha esposa, as compras eu organizo também, questão de delivery também, porque a gente não está praticamente saindo de casa. E aí, nesse momento, eu estou aqui na sala, enquanto o Pedro, meu filho, e a minha esposa Lívia estão no quarto dele ao lado aqui, segurando a onda, enquanto a gente consegue fazer essa entrada ao vivo. Tô com uma das mãos em cima da gatinha nossa aqui, porque ela, quando vê uma estrutura como essa montada, ela quer ficar junto, quer ficar no colo, quer aparecer. Então, assim, a gente vai equilibrando. Sabe aquele equilibrista de circo que coloca vários pratos assim e não deixa nenhum cair? É mais ou menos assim que a gente vai tocando. É uma nova realidade, claro, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa continuar firme, né, nos propósitos, com a seriedade também no trabalho e torcer para que toda essa situação passe logo, né, Beija? Então, para encerrar a sua participação com chave de ouro, no meio dessa jaula, desses selvagens, desses ogros
que fazem o Fox Sports Rádio. Fala aí, eu acho tão bonito quando você escreve. Termina aí falando umas palavras bonitas daqueles poemas, daqueles textos que você escreve. Por favor, passa uma mensagem legal, Bertozzi. Rapaz, agora, assim, não tem nenhum tema, né, específico para eu poder falar. Eu acho que, olha, vamos pegar esse período do confinamento, né, que está acontecendo tudo aí. Eu acho que esse confinamento veio para mostrar para nós, de uma forma forçada, que a gente, por meio de uma ação coletiva, né, a gente vai voltar. A gente, na verdade, sempre... A sociedade hoje é muito individualista, né, e precisou um vírus vir para a gente começar a pensar de uma forma coletiva e pensar não só no nosso bem, não só no bem de vocês, mas no bem do próximo, né? Ter um pouco mais de compaixão com o próximo, já que a gente tem visto tanta bobagem nas redes sociais, na televisão, interesses econômicos muito à frente do apreço pela vida humana, né? Então, eu acho que esse confinamento chega para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então tá bom, Bertozzi, um grande abraço para você. Um beijo na família toda. Aí o Bertozzi foi falar umas coisas um pouco mais difíceis. O Mano tá mandando um WhatsApp. Bem, já traduz, não entendi nada. Gente do céu, velho. Ai, se não fosse futebol na vida do Mano. Ô, Sormani. Rapaz, o Mano se não falar disso, não tem. Ele fica olhando pro teto. Ô, Sormani, faleceu o irmão do Pelé, inocentemente ao rei. Exatamente, Benja. O Zoca, né? Jair Arantes do Nascimento, mas ele era conhecido como Zoca. E na época em que ele jogava, ele jogou muito pouco, jogou uma temporada e meia no time titular do Santos, depois ele passou a jogar no time Aspirantes. E eu vi o Zoca jogar em 1964, quando o Santos fez um jogo contra o Noroeste em Bauru pelo Campeonato Paulista, e na época tinha o Campeonato de Aspirantes. E na preliminar, obviamente, jogaram Noroeste e Santos. E o Zoca jogava com a camisa 8. E eu vi o Zoca jogar. Era um bom jogador. Claro que se comparado ao Pelé, estava, né? E naquela época, as pessoas, quando você tinha ali dois familiares, um que tinha uma grande notoriedade, o outro tinha uma notoriedade inferior, tal, as pessoas brincavam e diziam, esse é o Zoca da família, porque o outro era muito mais inteligente, era muito mais capaz e tal. Quer dizer, coitado, o Zoca conviveu com isso na época por conta da genialidade do Pelé, não pela limitação dele. Ele também foi um bom jogador, sem dúvida que sim, mas não dava para comparar com o Pelé. Então, ele não teve a sorte do Pelé, lamentavelmente faleceu nessa madrugada, me parece, aos 77 anos, em função de um câncer de próstata. E da nossa solidariedade a toda a família do Pelé, a família do Zoca também, né? E a gente espera que todos consigam superar esse momento. E a gente espera também que o filhinho do Raniel escape disso e que não haja sequelas, né? Que não haja sequelas, que ele venha se recuperar 100% desse acidente doméstico, e assim como você, Benja, eu não consigo entender como é que acontece. Mas, enfim. Eu não entendi, mas, toda a solidariedade do mundo aí ao Raniel, que o filhinho dele se recupere o mais rápido possível. E agora nós vamos chamar ela, DBV, Daniela Boaventura, com informações de primeira, tudo que está acontecendo aí. Tá com a Daniela Boaventura, sabe tudo, Daniela Boaventura, informação de primeira é contigo. Oi, Benja, oi, pessoal, tô aqui acompanhando vocês. Que entrevista do Roberto Carlos, hein? Não consegui sair um minuto da frente da televisão, ele é demais. Eu me lembro de um comercial que tinha, tô fugindo aqui do assunto, né? Mas eu me lembro de um comercial que tinha lá na década de 90, que ele chutava o chinelo ia andando a Itália inteira, e aí no final aparecia uma mulher e falava assim, Roberto Carlos. Eu entendo o Mano elogiar a coxa dele, deu pra ver que tá em dia até hoje, né? O Mano que o diga aí. Mas vamos falar de coisa séria, vamos falar... Deixa eu trazer as notícias aqui para vocês. Eu estava acompanhando todas essas questões também. O filho do Raniel, ele chegou a ser entubado agora, tiraram a sedação, ele está acordando, está voltando a respirar, então deixo aqui também minha solidariedade para o jogador. E eu conversei hoje mais cedo com Rafael Sobis.
A gente estava falando sobre a questão de redução de salário, né? Sobre a possibilidade dos jogadores ficarem sem receber. E ele me disse o seguinte, ele acha que todos os jogadores precisam ser escutados, ou pelo menos representantes de todos os clubes. O Sobis, que é um cara bastante esclarecido, estava falando que faz muita diferença para alguns, até de séries menores, né? De séries mais abaixo do que a Série A, óbvio, a Série B, C, D, conseguir receber qualquer coisa do orçamento. E aí ele estava colocando a realidade do futebol brasileiro, que é bem diferente dessa realidade que a gente coloca quando fala do salário do Gabigol, quando fala do salário de jogadores que recebem lá na estratosfera, né? Então ele estava pedindo que todos os jogadores fossem ouvidos. Existe uma associação federal desses jogadores e eles estão tentando entrar em contato com a CBF para pensar em como é que vai ficar essa questão daqui para frente. Então, mais uma coisa aí para a gente colocar em pauta, além do calendário, né? A questão salarial desses jogadores. Benja. Mas, ô DBB, o Roberto Carlos falou um negócio aí que eu concordo plenamente com ele. Ele falou o seguinte, peraí, tem um monte de clube aí que tá devendo 3, 4 meses de salário, que deve um caminhão aí. Então, peraí, primeiro, paga o que deve. Porque o jogador também não tem culpa que não tá recebendo, não. Tá certo? Então, paga o que deve e depois negocia para ver o que falar para frente. Agora, negociar o lá da frente, o do momento, e esquecer o lá para trás, eu acho que tá errado isso aí, ô Daniel. Não concordo, não. Tô com o Roberto Carlos nessa. Não, retroativo é uma outra coisa, né? É uma outra questão e, como diria o Pascoal, para trás-mente é uma coisa e o que tá para frente é outra coisa, né, Pascoal? Então, assim, independente de quanto se ganha também, aí eu acho que tô com você. Isso vale não só para quem recebe menos abaixo do padrão do futebol que a gente está acostumado de Série A, mas inclusive para quem tá na Série A e tá sem receber, porque independentemente de valor que se ganhe, todo mundo tem conta assumida, todo mundo tem suas responsabilidades e usar agora, né, uma pandemia mundial para justificar uma coisa que aconteceu antes dela também não parece uma medida muito cabível para um momento como esse, né? Vamos ver como é que cada clube vai definir essa situação. Agora, o que não falta é clube com salário atrasado, viu? Ô, Daniela Boaventura, eu tô vendo aqui no Twitter, o pessoal tá mandando fotos para mim. Puxa vida, é tanta coisa no Twitter que eu tô perdendo. Você viu a foto que nosso querido Jorge Jesus postou hoje, lá em Portugal? Ele com a camisa, deixa eu ver se é essa. Aqui, ó, achei, ó. Ele postou lá, ele na casa dele em Portugal, e tá assim, tá no Instagram dele, de quarentena em Portugal, o Mister posta uma foto com o manto e manda recado, coração e mente no Brasil. Isso é um recado que ele vai renovar e vai ficar, DBB? Que bom, né, veja bem. Tomara, né, que seja um recado, acho que é bom para o futebol brasileiro como um todo, que ele fique aqui. O trabalho que ele está fazendo no Flamengo está atingindo, está incomodando muita gente, né, o que é uma prova de uma mudança já acontecendo. Então, já que ele está incomodando tanto, é porque ele está tirando as coisas da caixinha, está tirando as coisas do lugar ali. Então, ele ficar é bom não só para o Flamengo, que está ali bonitinho, com um time estruturado, com um time montado, com um treinador que chama os jogadores para dentro do campo, mas também chama, parece que de uma maneira humana, sem deixar de cobrar fora de campo. Todo mundo gosta do trabalho que ele está fazendo no Flamengo, pelo menos os jogadores com quem eu tenho algum contato aprovam a maneira que ele trabalha por ali. Então, falta que dia que é hoje? Final de março? Abril, falta um mês e pouquinho, né? Provavelmente o contrato dele vai vencer e o futebol ainda não vai estar restabelecido da maneira que a gente gostaria. Então, vamos ver, tomara que ele continue mandando esses recados aí, dê bastante esperança e se resolva logo. Ô, Pascoal, essa postagem do Jesus hoje com a camisa do Flamengo lá em Portugal, falando coração e mente no Brasil, é um recado dizendo, ó, vou ficar... Benja, pode ser. Ele pode estar analisando o contexto mundial, ele pode estar analisando a situação do futebol no mundo. A pandemia veio para modificar o pensamento das pessoas, e até no futebol, para se entender o que vai acontecer a partir daqui.
Acho que tem um momento em que o futebol viveu aí com uma fartura enorme, mas vai ter uma redução de salário no futebol pelo mundo, não só no futebol brasileiro, mas no futebol pelo mundo. E ele sabe muito bem disso, ele está enquadrado, ele é um cara muito, mas muito inteligente, e ele sabe onde é que ele está pisando, e por isso que ele volta para o Flamengo. Eu já tive uma certeza que ele não sairia, ele ficaria no Flamengo. Depois daquela entrevista que a gente fez com ele no Jogo Sagrado, fiquei com a impressão de que alguma coisa poderia mudar. Se o coração falasse mais alto, a expectativa de voltar para Portugal. Depois, com a ida dele agora, no meio da pandemia, dos problemas que ele viveu, com aquela tensão de saber se estava ou não com a doença, eu acho que pesou um pouco, e a volta dele para Portugal restabelece o mesmo nível que a gente poderia esperar dele. Estou achando que ele vai voltar e vai seguir o trabalho aí no Flamengo, porque ele está vendo que vai ter uma mudança radical no futebol mundial. Não só na postura dentro de campo, mas especialmente nos valores que estarão estabelecidos para treinadores e jogadores de uma forma geral, viu, Benjamin? Tá certo. Ô, DBV, nós mostramos a foto agora do Jorge Jesus lá no Instagram dele, coração e mente no Brasil. DBV, pra gente encerrar, você que é carioca da gema, você é carioca, pô, você fala aí, maneiro, isso. Qual que é a música pra você que melhor identifica a cidade do Rio de Janeiro? Qual que é pra você a música que define melhor o Rio? Olha, ultimamente, eu gostaria de dizer que é Cidade Maravilhosa, né? Que é um clássico, a marchinha de carnaval. Eu sou do samba, é o nome do meu cachorro, adoro, acho o máximo. Mas ultimamente é Rio 40 graus. Isso aqui tá um purgatório de beleza e caos para todos os lados, e já tava antes dessa questão de Covid-19. Não é só por isso, não. É que tá complicada a situação no Rio de Janeiro, viu? Mas vamos de Rio 40 graus, vamos de Fernando Abreu, uma vascaína representando o Rio de Janeiro. Veja você, Benjamin. Não tem beijo não, você fica aí. Eu falei para encerrar esse assunto, você não vai embora não, fica aí. É que eu pensei na mesma música. Olha isso aqui, o meu menino, o Thiago Nunes, treinador do Corinthians, deu uma entrevista para Band Esportes. E ele falou o seguinte, sem dúvida, ele fala aqui, ó, Thiago Nunes, abre aspas, treinadores importantes tem soluções importantes para as coisas que estão acontecendo no Corinthians e que eles estariam enviando currículos ao Timão. E ele também falou, sem dúvida, que há um ambiente político, a diretoria tem tentado ao máximo nos blindar e nos deixar à margem disso aí. Mas, por exemplo, quando em tempos normais a torcida do Corinthians bateu em fevereiro no portão do clube. É engraçado isso, né? É estranho. Porque perdeu a pré-Libertadores para o Guarani? Pode ser. É um catalisador isso aí. Mas a gente sabe também que tem muito interesse político. O Thiago Nunes falou que a torcida do Corinthians nunca bateu na porta lá em fevereiro para protestar. Então, Benja, na boa, a torcida do Corinthians ela vai cobrar independentemente da época, mas ele tem razão sim no quesito político. Porque, para quem não se recorda, esse ano teremos eleições no Corinthians em novembro. E o próprio Andrés, ele falou a respeito da aprovação de contas, que se não houvesse essa aprovação, ele já talvez aí anteciparia as eleições, porque ele colocaria o cargo dele de presidente do clube à disposição, porque ele não gostaria de atrapalhar a vida do Corinthians. É uma situação que agora está indefinida, né, Benja? Essa aprovação de contas ela aconteceria talvez em meados de abril, mas diante dessa pandemia toda que tomou conta aí, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, agora não existe a possibilidade de fazer essa reunião dos conselheiros para evitar essa aglomeração. Então, cara, na boa, é uma situação na qual o Thiago Nunes, ele tá, entre aspas, respaldado pelo Andrés até a página 2. Quantas situações a gente já viu também de treinadores que estavam respaldados aí pela diretoria do clube e acabaram sendo mandados embora, inclusive o próprio Carille, no ano passado, quando existe a substituição pelo Coelho. O próprio Andrés dizendo que não mandaria o Carille embora, mas em determinado momento essa situação mudou. E com relação ao Thiago Nunes é a mesma coisa. O Thiago Nunes ele também não pode ficar só amparado realmente num argumento que ele está utilizando com relação à vida política do clube, porque o trabalho dele tem sido ruim. De 14 jogos que ele fez até agora no Corinthians, ele só conseguiu 4 vitórias, cara. É muito pouco, ele empatou 5 e perdeu mais 5. Então, cara, o Thiago Nunes claro, é uma situação aí que todo mundo lamenta muito que está acontecendo no mundo inteiro.
essa pandemia que assolou diversos países, enfim. Mas, esportivamente falando, essa pausa para o Corinthians foi benéfica, cara, porque dá, teoricamente, uma apaziguada nos ânimos. Coloca talvez um pouco de água numa fervura que já acontecia com relação ao trabalho dele. Mas ele tem razão em parte, sim, Benja. Ele não está totalmente errado, não. Inclusive, nos bastidores, tem muitos treinadores aí consultando o Andrei Sanches, sim. Ô, Sormani, esses protestos têm cunho político? Ou é a torcida que está insatisfeita com o futebol? Ou é um pouco de cada? Acho que tem um pouquinho de cada, viu, Benja? Tem gente aí que não está satisfeita mesmo com a situação e politicamente alguém esteja querendo tirar aí dividendos dessa situação que o Corinthians se encontra. Eu vejo que o Thiago não faz, de fato, um bom trabalho, concordo com vocês, e acho que decepciona. Eu esperava que ele pudesse ter um início de Corinthians melhor do que ele vem tendo, e é uma situação dramática, porque o que vai ajudar o Corinthians, e ele próprio, Thiago, é essa situação aí do coronavírus, né? Porque está dando um tempo e ele vai poder, de repente, dar uma acalmada na situação toda. Agora, o que eu não concordo, a gente até chegou a mostrar na semana passada, Benja, a gente estava naquela nossa folga em função do rodízio do coronavírus, a gente mostrou aqui no rádio, eu estava vendo, a torcida do Corinthians, o Pascoal estava apresentando o programa, levando faixa, numa época de quarentena, todos deviam ficar em casa, levando faixa lá, dizendo que o coronavírus do Corinthians era fulano, cicrano ou beltrano. E naquele mesmo dia, a torcida do Dortmund, que é uma das maiores torcidas em termos de empolgação do mundo, se oferecendo para comprar remédio para idosos em Dortmund, na Alemanha. Veja a diferença de conscientização, né? Ô, Pascoal, esses protestos contra o Thiago Nunes são políticos, é insatisfação da torcida ou um pouco de cada? Não, eu acho que é 90% político e 10% de insatisfação, Benjamin. No Corinthians é assim, o cara que vai ser treinador do Corinthians, ele sabe que ele vai chegar, ele tem que fazer um trabalho que convença os torcedores, porque você vai dizer que, o Carille caiu porque o pessoal entendeu. O Carille caiu porque a torcida do Corinthians não aguentava mais o estilo de jogo. Não aguentava mais ver o time do Corinthians jogando por uma bola. Não tinha mais paciência para ver o Corinthians daquela forma. Mudou-se. Veio um treinador novo, com uma postura diferente. Não dá para implementar isso em 12, 13 jogos, 14 jogos, no meu entendimento. Eu acho o Thiago Nunes bom treinador. Vou continuar defendê-lo. Ele tem que fazer, ele está mudando uma situação que vinha de muito tempo no Corinthians. É difícil esse tipo de modificação. A gente sabe, no São Paulo, o Diniz teve lá os seus problemas. Foi mantido do ano passado para esse ano. O trabalho já melhorou. A gente já vê o time do São Paulo organizado, já vê o time do São Paulo jogando mais, jogando melhor. O time do Corinthians tem as dificuldades. Não passou na primeira fase da Libertadores da América, eu concordo com vocês. Poderia ter feito um trabalho diferente. Mas criticar e achar que ele tem que sair nessa hora, eu discordo plenamente. Agora, o cidadão que sai no meio de um problema tão grave, numa pandemia, de um problema tão grave que é vivido no mundo, para levar uma faixa dizendo que vai sobrar para todo mundo, chega de jogador, chega de presidente, chega de não sei o quê, isso aí é encomendado. Isso aí não é feito por quem tem tanta disposição de sair de casa para fazer esse tipo de manifestação, Benjamin. Olha, mas tem um negócio aqui, que eu queria falar. O Mano quer falar um negócio, mas eu estou procurando aqui rapidinho. Pera aí, mano. Também quero ser justo. Olha, por exemplo, no Instagram dos Gaviões, cara, da maior torcida organizada do Corinthians, eles estão fazendo muitas coisas legais em relação a quem está com o coronavírus, dando instruções, cedendo a quadra ali para espaço. Então, eles estão aqui, eu tô vendo agora aqui no Instagram. Mas fala, mano, o que faltou você falar rapidinho, mano? Rapidinho, bem, já com relação a isso que você estava falando a respeito da torcida, de fato eles colocaram a quadra à disposição aí para vacinação, se precisar até montar um semileito ali também para atender a população, eles colocaram à disposição. Mas só com relação às eleições, Benja, lembrando que até agora o Mário Gobi ele não oficializou a candidatura dele,
O próprio Duílio também não. Existe sim o Paulo Garcia e o Augusto, acho que Tadeu, que era um ex-conselheiro aí também, está querendo se candidatar. Porém, o Isabela, desde 2007, também, a chapa Renovação e Transparência toma... Pode ser também, pode ser, Sormani, de fato. Mas desde 2007, quando o Andrés assumiu com aquela chapa Renovação e Transparência, que o Corinthians não muda para a oposição. Dali passou o Mário Gobi, passou o Roberto Andrade, voltou o próprio Andrés. E a Renovação e Transparência, ela está desde 2007 à frente do Corinthians. Vamos agora com o Flávio Vinick. Olha, de todos os caras, hein? É isso que eu te falei, Sormani. De todos os caras, o que eu mais estou preocupado com esse confinamento é com o Flávio Vinick. Eu estou tenso por ele. Eu, por mim, eu estou na boa, mas eu vejo o Vinick, eu falo, Deus do céu, esse confinamento precisa acabar. Vinick, informações do Flusão. Fala, Benja, grande abraço para você, abraço a todos aí, uma boa tarde para todo mundo. Tô aqui naquele sofrimento da quarentena, sozinho em casa, mas vamos falar do Fluminense, que tem notícia importante para a torcida tricolor, porque o Fred garantiu que vai voltar a jogar pelo Fluminense. Ou isso, ou ele encerra a carreira. Em live no Instagram, o atacante foi bem claro. Ele quer voltar, ele quer encerrar a carreira no Fluminense e, se não tiver um acerto na negociação, ele encerra a carreira. O Fred até já deixou claro, tanto o presidente do Fluminense, também o Mário Bittencourt, que já existiram conversas, já tem toda uma negociação encaminhada, já foi discutido salários, só que tem um impasse aí. O Fred, ele entrou na justiça contra o Cruzeiro, conseguiu a rescisão de contrato por meio de uma liminar, e aí tem uma nova audiência para acontecer em Belo Horizonte, só que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais suspendeu as atividades, fez esperar reabrir para uma nova audiência, e aí a negociação só vai continuar depois que ele resolver tudo com o Cruzeiro, então vai ter que esperar um pouco mais. Fred, que tem história no Fluminense, 7 anos pelo clube, o Fred é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, são 172 gols em 288 jogos, campeão brasileiro 2 vezes, campeão carioca, mas a torcida do Fluminense está dividida, né? Gosta, tem um carinho pelo Fred, é um dos maiores ídolos da história, só que hoje ele tem 36 anos, estava um tempo parado, conviveu com lesões ano passado, então, pelo que eu escuto dos torcedores do Fluminense, está dividido. Tem gente que tem aquele carinho, que quer ver ele voltando, que acha que o Fred, mesmo com 36, ainda pode render no Fluminense. Agora tem gente que acha que ele vai acabar tirando o espaço lá da garotada, do Marcos Paulo, do Evanilson, e acha que o Fred com 36 já não é uma boa, Benja. Obrigado, Flávio Vinick. Flávio Vinick, muita força, muita concentração, tá bom? E nós estamos torcendo muito por você nesse momento difícil. Um abração, Vinick. Tchau. Namastê, namastê. Cadê a DBB? Cadê a DBB? Deixa eu perguntar um negócio pra DBB, porque nós estamos preocupados com o Vinick, viu, DBB? O Vinick é o único que requer toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. O DBV é uma boa pro Fluminense o Fred de volta? Olha, eu acho que é mais afetivo do que funcional nesse momento, né? A torcida tem muito carinho por tudo que ele já representou. Quando o Fred saiu do Fluminense, me espantou bastante lá atrás, eu confesso, porque eu acho ele um jogador inteligente, acho que ele tem noção do que ele representa, da grandeza dele na história do Fluminense, e se ele tivesse mantido uma carreira ali dentro, né, sem essa quebra, talvez fosse um nome muito mais forte para o clube lá na frente, a longo prazo, quando a gente fala de história de futebol. Agora, é isso, ele vai dividir a opinião de torcedor. Depois desse tanto de lesão, virou o rei dos stories. Se ele conseguir, em campo, colocar a bola no gol, beleza. Aí sai como ídolo, sai da mesma maneira. O problema é ele voltar agora, né, Benja? E acabar, não queimando, mas quebrando um pouco tudo que ele conseguiu lá atrás naquela passagem vitoriosa dele pelo clube. Acho complicado ele voltar agora, acho arriscado ele voltar agora. Pascoalzito, é uma boa pro Fluminense o Fred voltar para encerrar a carreira esse ano lá? Eu contrataria, Benjamin. Muito embora vai ter torcedor do Fluminense que vai dizer, mas já tem o Nenê, já tem o Ganso, para que vai trazer o Fred? Tem jogadores experientes no elenco. Agora, pensa bem, você vai jogar contra um time que tem um Nenê que está jogando bem do jeito que está jogando. Hoje é um dos principais jogadores do futebol do Rio de Janeiro. Aí entra com o Fred de centroavante. O time adversário começa a se preocupar.
Não é qualquer um que vai enfrentar. Eles não vão enfrentar qualquer um. É o Fred, gente. É um cara que tem história, passagem pela seleção brasileira, um cara que sabe fazer gol. Eu, se fosse o Fluminense, com toda certeza, cabe no orçamento? Essa é a primeira pergunta. Cabe no orçamento? Dá para pagar? Está dentro do que a gente pode fazer? Então contrata. Eu acho que ainda dá para o Fred jogar pelo menos uma temporada ou 2 temporadas, um nível legal para o Fluminense. Está precisando de jogador, né, gente? Não dá para seguir só com o elenco que tem. Precisa de jogadores pensando no Campeonato Brasileiro. Ô, Pascoal, em 20 segundos, que eu estou encerrando o programa, eu quero que você conte, que eu estou super curioso. Qual será agora, vou encerrar o programa, o que fará Oswaldo Pascoal até a hora de dormir hoje? Eu gostaria de saber, o que você vai fazer no vosso confinamento agora? Benjamin, ainda não pensei nisso não, mas tem muito tempo para pensar, né? Porque você aqui agora está em casa, tem um monte de tempo para fazer, tem um monte de coisa para imaginar, aí você fica imaginando as coisas, você fica pensando, sair daqui, eu vou almoçar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sair e vou almoçar, depois eu vou imaginar o que eu vou fazer, talvez faça uma comida à noite, faça aí de repente uma comida para pessoal, sei lá, não sei, eu ainda não imaginei o que vou fazer. Com certeza, no finalzinho do dia, eu vou ver uma partida de futebol, vou recuperar algum jogo que eu queira ver de novo e tal, recuperar isso aí, mas no mais, ficar em casa, descansando, né? Olha, Pascoal, acabando aqui, eu vou te mandar um link de um show que tá rolando do Iron no YouTube, pra você passar umas 2 horas curtindo o Iron Man. Obrigado, Pascoalzinho, até amanhã. Fábio Sormani, meu menino, que dia! Olha, essa semana precisa acabar logo. Num dia o Mano fala do aquecimento global, aí ele virou nossa Greta bombada. Hoje ele falou pro Roberto Carlos, gente do céu, que coxa é essa? DBV, o mundo tá mudando. Um beijo, Daniela Boaventura. Tchau, meu menino. Obrigado, galera. Amanhã, 13h, estaremos de volta com o Fox Sports Rádio. E aguardem, hein, que amanhã também outro baita programa aqui, com surpresas e novidades todo dia. Valeu, rapaziada. Até amanhã. É nóis.